Já tem gente chorando. E é nesse clima de festa que nós estamos no episódio número 34 de Eu Quero Ver o Filme, o melhor, o mais desportista, o mais competitivo, o mais apostador, o mais vencedor podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Eu sou o lateral direito favorito da gurizada, Rafael Coelho. E comigo estão, como sempre, meu amigo... Aliás, eu estou cercado de goleiros. E uma pessoa da qual eu não sei qual posição ela joga. Então vamos ter que perguntar. Mas calma. Oi? Jogava. Comigo, Leonardo Wittmann, o goleiro número 1, número 12. Não sei. Olá, pessoal. Tudo bem? Qual é o teu número do gol? É isso aí. Eu jogo com uma camiseta sem número. Sem número. No momento. Mas tu já teve número algum. Número. Tu tem um número que se identifica no teu coração, né? 1. Um mesmo. Não, meu número da sorte é 6, na real. 6. Ou 3. Goleiro com número de lateral esquerdo. O que pode dar errado? Esse é inovador, é o novo futebol. Hoje em dia o goleiro é praticamente um jogador de linha. Não é o meu caso, mas enfim. Enfim. E comigo também está Alexandre Rossi, também o goleiro favorito da gurizada. Número 1, Bom dia. número 12. Não. O meu número era 10, cara. Eu era goleiro, agora eu tô mais aposentado, mas eu era goleiro do Clube Atlético Porto Alegre, camisa 10. É verdade. Um grande Porque clube. eu vou dizer, eu merecia um goleiro com camisa 10. Eu merecia. Nós devíamos estar todos com a camiseta do Capa, sinceramente. É verdade, deveria, é verdade. Pô, eu vou preparar pro próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa Copa do Mundo, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais boleira do mundo. E Bibiana Link. Boa noite, pessoal. Tudo Qual bem? posição tu jogava, afinal? Eu gostava de jogar no ataque mesmo. Alguém tem que fazer Vagabundagem, gol, só né? recebia a bola só. Alguém tem que Mas fazer isso gol faz nessa muito. coisa. Alguém tem que fazer gol nesse time, né? É, a gente tem 2 goleiros, um lateral direito e um atacante, não. Zagueiro, o resto... Eu não sei, eu acho que eu prefiro o lateral esquerdo, hein? Cara, tomar gol a gente não vai. Não protegido sei. aqui. Não Considerando que eu sei... Tem certeza, Xande? Tem. Aqui a gente se garante. Não, a gente não vai. É isso aí. Eu fecho com a gente. A gente não vai tomar gol. Não vai tomar gol. Tá bom. Um Não pula de sempre mim, pra né, esquerda, cara? o outro... Um pula sempre pra esquerda, o outro pula sempre pra direita e ninguém pula no meio, daí só tá no meio que a gente toma gol. Claro, eu não vou fazer gol no meu time, né? Mas é uma coisa óbvia. Sim. E eu vou te consagrar cruzando bolas perfeitamente. E eu consagrei o nosso atacante mais baixo, com bolas aéreas, com cruzamentos incríveis jogando futebol. Não, Enfim, nosso esquema tático aqui desbaixo de caráter. O nosso esquema tático aqui é uma maravilha, né? São 2 no gol e um cara na lateral direita e uma pessoa no ataque. Assim, tem um buraco. É ligação direta com o ataque. Precisa mais não, passa pro lateral, cruza, atacante pumba de cabeça, gol. É isso aí. E os goleiros ainda podem descansar. Porque vocês se revezam. Boa. Não, a gente vai estar jogando ao mesmo tempo. Que incrível. É. Gostei. Esse é o novo futebol. É tipo assim, imagina que vão ser 2 Diegos Luna em campo. Nada pode ser mais perfeito que isso. É verdade. Enfim, o que vocês têm visto de legal essa semana que passou? Cara, eu já vou me adiantar bloco. e eu vou dizer que esse bloco vai me quebrar no episódio de hoje. Eu vou pedir desculpa pro pessoal. Tu viu só porque, coisas assim, extremamente cara... datadas e tópicas e a gente vai postar isso. Não, cara. É que eu realmente não tive como ver quase nada. A gente só ficou novamente vendo The Office. Porque a minha irmã chegou de viagem essa última semana. Minha irmã tá morando em Portugal. E aí fazia 4 anos que a gente não se via, que ela não via pra cá. Nossa, cara. Muito tempo. Porque teve a pandemia no meio do caminho. Também, Sim. Então, nesses últimos dias, a gente ficou assim... a gente se encontrou várias vezes e tal. Então, foi fazendo várias coisas. E acabou que teve pouco tempo pra ficar em casa, ver alguma coisa. E acabou que a gente só... Não lembro se a gente viu outra coisa, mas eu acho que a gente ficou vendo só The Office, porque, tipo, quando a gente chega em casa, tá cansado, não quer ver nada muito denso, sabe? Na verdade, a semana foi corrida e a gente fica vendo uns vídeos no YouTube quando tá jantando. E aí depois
não sobrou pouco tempo até antes de dormir, então a gente via só The Office pra desopilar e não dava tempo de ver um filme, uma série. Uhum. Aliás, tá faltando série nessa casa. É verdade. A gente tem procurado bastante. Aliás, só pra então não deixar vazio esse espaço aqui, como a Bi falou que a gente vê bastante vídeo no YouTube e a gente vê vídeo sobre críticas de cinema também, já que o podcast é sobre cinema, então vou deixar aqui 3 recomendações de canais, se o pessoal quiser ver. Dando audiência pra concorrência. Não é concorrência, é outro formato, Não Mas, é assim, concorrência porque nós somos, tipo, titãs do mercado. porque não tem o como pessoal concorrer não com a nos gente, alcança, né? Não Eu existe acho que não há concorrência nada com a temer. Não. Mas assim, os canais que a gente vê constantemente, tu pode até me ajudar, Bi, se tu lembrar de mais algum, mas a Isabela Boscov, o PH Santos e o Dale Nogari, que Dá são... lugar. tem mais algum também de cinema que a gente vê? Acho que é mais isso, né? Tem de série, da Carol, Carol tem Moreira, aquele outro, o Aroca, que eu não curto muito, porque Série Maníacos. meu gosto é divergente do dele, mas às vezes ele fala umas coisas boas. Mas, aliás, falando na Carol, eu estou muito ansiosa para ver a nova série alemã do Netflix, com os criadores de Dark. Ah, sim. 1899. 1899. Eu não sei quando é que vai estrear. É por agora. Uhum. Já não saiu isso? Eu achei ter visto chamada já. Eles fizeram um teaser, né? Um teaser trailer. Inclusive, Sim. achei bem interessante. É um navio com pessoas de todos os lugares, vários lugares do mundo, né? Todos os lugares não, mas vários lugares Da do Europa, mundo. É uma série, estão indo para os Estados Unidos, alguma coisa assim. é uma série poliglota falada em várias línguas. Sim. E eu achei, cara, não deu pra sacar muita coisa no teaser, mas eu achei bacana e tem a trilha do teaser no final é All Along the Watchtower do Bob Dylan, na versão mais famosa que é a versão do Jimi Hendrix, né, que consagrou essa música, uma baita versão do Jimi Hendrix. Eu considero uma versão do Jimi Hendrix. Exato. A música o pessoal conhece como sendo uma música do Jimi Hendrix de tão boa que é a versão. Considera uma versão do Jimi Hendrix, logo uma versão do Jimi Hendrix, não é o original do Jimi Hendrix. Desculpa. Eu considero a versão original do Jimi Hendrix. Não, mas não é a versão Eu original. sei. Não pode considerar. Não pode considerar. Mas tu não pode fazer isso. Aliás, o Bob Dylan é um Não cara... pode considerar a versão original. Bob Dylan é um cara que tem essas coisas, né? Não pode. Tem várias músicas do Bob Dylan que as pessoas conhecem como sendo músicas de outras pessoas, né? Uma característica dele. Assim, artistas muito bons sabem que quando alguém faz cover, geralmente fica melhor, né? Enfim, Leonardo, o que você tem visto de legal? A gente sabe que o Bob Dylan, na verdade, é um cover do Humberto Gessinger, né? Bom, eu não tenho visto muita coisa. Eu vi 2 filmes, um deles eu não vou falar qual é, porque... Enfim. Mistério. Tá sob embargo? Não. Sim. Tem outros lances aí que... Tem outros lances aí. É um filme que a gente vai falar, ou que a gente já falou, na verdade. Eu tô num espaço temporal diferente. Mas, enfim, eu não vi muita coisa na última semana, mas eu vi um filme que eu gostaria de agradecer ao Rafael. Opa! Por ter diretamente indicado. Opa! Que é um filme que eu já tinha passado pelos meus olhos brevemente. Eu pensei, que peculiar. E daí, esse final de semana, eu pensei, bom, vou assistir esse filme. Chamado O Meme do Mal. É divertido! Cara, é bem divertido esse filme. É bizonhamente divertido. Eu pensei que eu ia achar, tipo, uma porcaria, que eu não ia gostar nem um pouco, mas... O Meme eu do me diverti Mal. muito. Tem a Shanine Sossamon. Sim. E que é especialista em filmes de horror. Trash. Ou de trash. Ela... E, cara, é um filme que um meme ataca as pessoas. Ele aparece e ataca as pessoas. É um bicho gigante com uma faca e daí as pessoas acham que, na verdade, os adolescentes estão tentando se esfaquear, mas, na verdade, é o meme que tá fazendo isso por causa da... Enfim, não vou dar motivo. A mensagem é extremamente sutil, eu diria. É extremamente sutil. Tipo, não deixem seus pais controlarem vocês. Basicamente isso. Mas, assim... Pensando na proposta, tu poderia pensar, meu Deus, isso vai ser uma coisa tosquíssima. Eu não sei como decidiram fazer esse filme, mas aí tu assiste o filme e pensa, funciona. Funciona. Não é Funciona. de jogar no lixo. Não, nem um pouco. Então, o Meme do Mal, eu já vou dar um outro spoiler. Esse filme
pra mim, já tá concorrendo com Morbius como o melhor filme ruim do ano. Mas é isso. Me dei só um minutinho que eu preciso abrir a porta pra cachorro aqui, já volto. Porta pra Bibi cachorro. diria que cachorros têm sempre prioridade. Claro. É verdade. Volta aqui, cachorro. Agora tá Desculpa. passando um avião aqui. Ah, eu não ouço avião nenhum. Passou um avião e nele tava escrito que o Brasil é campeão. Eu não vou editar nada Não. disso, tá? Eu vou deixar eu abrindo porta pro Isso. cachorro e tudo mais. Claro. Não, edita, não, tira fora, tira. Não. O pessoal gosta dessas coisas mais espontâneas. E essa semana, eu assisti um filme. Assim, eu vou fazer um preâmbulo antes de falar o filme. Porque é um filme que, assim, foi circundado por muito drama, muita polêmica. E geralmente esses filmes, quando eu, pelo menos na minha experiência, quando eu vejo, eu penso, todo esse drama, toda essa polêmica por causa disso. E esse é um caso raro do filme que, assim, não vou dizer que a polêmica desculpa o filme ou que não tem nada a ver. É uma coisa que realmente não tem nada a ver e é estranha levando em consideração o assunto do filme. Mas, assim, o resultado final é interessante de qualquer jeito. Que é o Não Se Preocupe, Querida. Então, Não Se Worry, Preocupe, Darling. vírgula, querida. No Brasil, eles consertaram o título. Em inglês não tem vírgula. Daí fica Don't Worry, Darling, que é gramaticalmente incorreto. Não Se Preocupe, vírgula, querida é o correto. É aquele filme que deu várias polêmicas de bastidores, né? É, da Olivia Wilde. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas, tipo, ela chamou o Shia LaBeouf pra atuar. A atriz principal ficou dizendo que tava desconfortável. A Olivia Wilde fez gaslight. Enfim, é meio trash a história. Incompreensível. teve isso? Ela teve um caso com um dos atores. Que o cara que chamou. Quem? Pô, eu não ia entrar em detalhes. Mas a gente quer fofoca. Não, o que eu sabia Harry dessa história Styles, só... ela chamou pra fazer. Sim. Pra substituir o Shia LaBeouf, e daí, como ela tava se divorciando do Ted Lasso, ela começou a ter um affair com o Harry Styles, e o set ficou super desconfortável. E é isso, basicamente. Se quiserem, eu procurem sabia as histórias, tem bem mais coisa. O que eu sabia que filme tinha é bom. acontecido é que, tipo... Que o Shia LaBeouf tinha sido... Foi acusado, né, de abuso. Sim. E a acusação saiu durante as filmagens do Don't Worry, Darling. E daí ele foi E a atriz principal, Florence Pugh. demitido. E eu não sabia que tinha mais Não, coisas. ele não foi. Aí que tá, ele não. Bom, enfim. Daí tem toda uma discussão se ele foi demitido ou se ele se demitiu. Porque a situação começou a ficar insustentável pra ele também. Enfim, eu não ia entrar nisso. Mas o filme, o Mas a resultado gente quer final. ouvir, eu quero ouvir. Basicamente é a história de uma comunidade pequena no meio do nada. Pensa assim, que é deserto, deserto, deserto. Daí, pum, uma mini comunidade que parece só como é que é mesmo? Um subúrbio americano com algumas casinhas e parece tudo meio década de 50, assim. Super estereotipado e para alguns utópico, para outros distópico, depende do ponto de vista dele. E é uma sociedade na qual, durante o dia, os homens todos saem de carro na mesma hora e vão trabalhar no mesmo lugar, onde ninguém pode entrar, é um lugar secreto. E as mulheres todas ficam em casa fazendo tarefas e preparando comidas e coisa. E daí tem algo estranho nessa sociedade e as tramas se desenrolam, enfim, a gente descobre. É um filme bastante feminista, eu diria assim, que o tom do filme é totalmente a Olivia Wilde, guardadas todas as proporções, tá? Eu não tô comparando o filme com o outro, mas é ela tentando chegar num tom parecido com o Corra, o Get Out. E assim, ela tem sucesso em níveis diferentes ao longo do filme, algumas coisas funcionam muito bem, outras nem tanto. Mas eu achei um filme com uma tensão legal, a história às vezes é um pouco óbvia, às vezes é obscura de uma maneira legal, e daí tem uma reviravolta que me pegou mesmo, achei bem legal. Enfim, recomendo, assim, como experiência vale, e se tu conseguir desligar de todas as controvérsias que tipo, não ia falar e falou aqui, é um filme interessante, acho que, assim, ao longo do tempo, talvez, se as pessoas tiverem paciência de
de rever e ver num outro contexto, é um filme que tem coisas a dizer, assim. É bem bacana. E foi isso que eu vi. Mas, Fica a dica. Fica a dica. Tá no HBO Max agora. Alguém mais tem algo a declarar para esse primeiro momento? Hum, A Bibi? hum. Então nós vamos para o nosso segundo quadro. Sim, hoje nós temos um segundo quadro antes do intervalo. Porque, como sabem, a gente tá fazendo uma série de podcasts agora, esse e os próximos 3, comemorativos da Copa do Mundo, e a Copa do Mundo tá começando. Eu, sinceramente, não sinto muito o clima de Copa do Mundo, mas já comi praticamente todos os hambúrgueres da Copa do Mac, então pelo menos tem isso. Mas assim, gente, eu queria saber de vocês, quem que vocês acham... Não, vamos botar regras na coisa. A gente vai fazer chutes de Tá. quem ganha a Copa do Mundo, mas tem Ah. 2 regras só. Ah, Tá. A primeira regra não pode repetir. Se alguém falar uma seleção, tá morta pros outros. Para não Tá, ter beleza. todo mundo ser diferente. E, ao final da Copa do Mundo, a gente vai fazer daí... Dependendo do time que ganhar, se algum de nós acertar, escolhe um filme. Da seleção que ganha. Isso. Escolhe um filme do país que ganhou a Copa. Todo mundo tá posso, me acompanhando? posso te dar uma dica, Rafael? Pode. Fala por último. O quê? Eu Tu tenho quer falar por último? informações. O nosso host fala por último. Por quê? A última. Por quê? Opa! Perseguição com o rosto, Não, hein? nós temos que fazer... Ah, eu entendi por quê. Eu entendi por quê. Entendi por quê. Pois entendi é, por quê. não sei. Um passarinho me entendi por quê. contou que talvez coisas se repitam. Possam Eu- se repetir. eu não sei, cara. Eu não tô sabendo. Tu tá com informações Eu acho que eu privilegiadas. entendi. Nada. Eu acho... Vem cá, Eu o teu acho que nome é entendi o- passarinho? Não, eu pensei em todos os aspectos, não se preocupe. Beleza. Daí, assim, cada Tá. um vai escolher um país. Se esse Uhum. país ganhar a Sim. Copa, essa pessoa escolhe um filme, certo? Daí, Beleza. no episódio ok. futuro vai ser um episódio sobre esse filme. Rafael, Tá. me diga uma coisa. E se acontecer de nenhum de nós 4 acertar o filme? Boa pergunta, Alexandre. Daí a gente vai estar abrindo, a gente vai pré-selecionar Tá, entendi. uns 4 filmes do país que ganhar a Copa, se for um que a gente não escolheu. Uhum. E daí a gente vai abrir para as pessoas votarem em qual elas preferem ver um episódio. Que é um movimento arriscado, mas enfim, vamos. A gente gosta de viver perigosamente. E eu acho que a gente tinha. Como é que a gente vai decidir essa ordem, então? Já que a Bibiana tá querendo me sabotar já, me deixando Jamais! sem Começa. opções. Eu posso começar, porque eu sei que ninguém vai votar no país que eu vou votar. Isso aí, vai lá. Tá, Pode pode ir. começar então. Eu ia fazer um discordar, mas Eu- enfim. Pessoa neutra Até um aqui, tempo, vai. até um tempo atrás eu ia votar em outro país com mais tradição no futebol mundial, mas eu estou com o sentimento de que este país que eu estou pensando não vai ganhar e nem a opção B. Então a minha opção C se transformou na opção A. Nossa. Pois é, meu voto é Bélgica. What? Boa. boa. Olha. Bélgica. Justifique seu voto. É? Por quê? Tá, vou justificar com 3. Era a opção C, 3 mas daí era a pontos. opção B, daí a opção A não vai ser, daí a opção B também não vai ser. Então a opção F vai ganhar a Copa, é isso que o Leonardo falou antes. Não, então a minha opção C se transformou na opção A. Três motivos. Roberto Martinez, que é o técnico da Bélgica, um bom técnico. Os outros 2 motivos, Kevin De Bruyne Bom aqui. e o goleiro Courtois, que eu acho meio picolé de chuchu, meio água de salsicha, mas é um grande goleiro, vai fechar tudo e Bélgica vai ser campeã. É isso aí. Ok, quem é que vai pro segundo, então, nessa... Acho que a gente tem que eliminar o Alexandre. O Alexandre é o que sempre ganha essas coisas. Vai lá, Bi, então. Ah, Já que tu, bom, pra começar, já que quero tu me dizer- decidiu deixar o Rafael por último, então vai tu agora. Não. Eu não mando nada aqui. Não, eu e o nada, Alexandre só tiramos para o ímpar pra ver sugerir. quem fica por último. Eu não sou nada autoritário. Cara, pra começar, eu não entendo muito de futebol, né? Eu só me divirto vendo. Isso é Então, mentira, assim, mas eu entende gosto de sim. Copa de... Tudo bem, o Tite É, não é. entende e tá lá na Copa. É verdade. Convocou Então, assim, 9 ó, atacantes e 2 meias. Pois é. E o Daniel Uma Alves. coisa... idoso. Uma coisa é o que eu acho que vai acontecer, outra coisa é o que eu queria que acontecesse, né? Então, eu
eu tô apostando, aliás, eu apostei mesmo com o Xande. Eu Apostou acho uma que pizza. Portugal vai ganhar. Uma Portugal? pizza. O que é muito importante, porque assim, ó, do pouco que eu assisto, o futebol internacional, eu vejo que tem muito bom jogador português nos times, principalmente ali da Inglaterra. Isso é verdade. Uhum. É verdade isso. E eu, aí, assim, também, não que eu goste do sujeito como pessoa, mas o Cristiano Ronaldo, eu acho que vai ser a última Copa dele, ele deve estar louco de vontade de ganhar alguma coisa, até porque ele não entrou pra Champions desse ano, né? Então, Uhum. talvez isso motive o cara a dar o sangue. Ah, mas eu ia ficar muito feliz se a Argentina ganhasse e os brasileiros chorassem. Desculpa, vocês vão perder muitos inscritos nessa hora. Pois é. Eu ia ficar muito feliz se a Argentina ganhasse, cara. Muito, muito. Eu ia votar na Argentina. Mas eu acho que é Portugal que ganha. Alexandre, para o Mas eu- ímpar. Não, vai. Tu quer ir? Vai tu então. Vou eu? Pode ir, Eu vou pode fazer ir. o óbvio, então. Pra mim, o Brasil vai ganhar, pô. Não vale. Não vale esse tipo de voto. Como não? Por que não? Não vale. Muito óbvio, muito óbvio. Tu acredita mas é- no Tite, então? Ó, Eu vou dizer duas coisas. É muito óbvio e dois, o Brasil não vai ganhar. Não, mas aí é tua Tem mais opinião, Perfeito, cara. Leonardo. Tem mais chance do país de Gales É? ganhar a Copa do que o Tô Brasil. apostando na Bélgica. Perfeito, fica quieto. Leonardo. Não sabe nada. A Bélgica é muito melhor que o Brasil. A Bélgica é muito mais Ó, favorita que o Brasil Leonardo. hoje em dia. Sinta-se abraçado. Não, eu acho uma aposta válida. Eu ia apostar no Brasil, Obrigado. tá? Só pra... Olha aí. Viu? E o Alexandre Vocês geralmente são muito acerta. óbvios. Logo, Logo. Pô, eu acho que o Brasil tá com um time bem equilibrado esse ano. Quer dizer, a gente tá gravando esse episódio com uma certa antecedência, pessoal, e curiosamente a gente tá lançando ele no dia seguinte ao primeiro jogo do Brasil. Então é capaz do Brasil já ter perdido. A gente tá falando besteira. pelo amor de Deus, o grupo do Brasil é O Brasil- ridículo, pra variar. O Brasil ou vai cair na fase de grupos ou vai cair nas oitavas. Mas é o que eu tô dizendo, que ele vai cair nas oitavas, ele vai chorar, vão chorar sangue. E eu vou rir muito. Nossa. Eu vou rir muito. Nossa. Tá, Alexandre, faz teu voto logo antes que a gente seja cancelado. Beleza. É. Cara, meu voto, assim... como tu já votou no Brasil, eu não quero repetir, Não pode? eu Proibido acho repetir. que depois de muito tempo, de muitas Copas com o time totalmente desequilibrado, principalmente do meio pra trás, assim, várias Copas com problema até de... Problema com treinador, problema de organização interna, assim, de clima ruim do grupo, eu acho que tá na hora da Argentina ganhar a Copa. Então, se não for o Brasil, Também acho. eu acho que o Brasil vai ganhar, tá? Mas minha segunda opção Não, é a Argentina. vocês estão apostando. Vocês estão apostando no cavalo errado. O Brasil não vai ganhar. a Copa. Exato. Mas eu acho que agora, principalmente porque o time da Argentina tá mais organizado. É uma coisa que eu ainda não tenho total confiança, principalmente do meio pra trás, nesse time da Argentina. Mas eu acho que, cara, eu acho que o Messi pode fazer diferença ali. E mesmo já tá com, acho que 35 anos, né, que ele tem. Mas tá jogando bem ainda. Eu achava que a Copa pra Argentina ganhar era aqui no Brasil, inclusive. Quase ganhou, né? Quase pouco. foi, né? Quase ganhou. E é isso, meu palpite é esse. Então, beleza, nós vamos botar nossos palpites numa caixa preta, enterrar, e depois de tudo isso acontecer, nós vamos descobrir quem é que ganhou de nós. Se não, a gente vai jogar pro público saber qual é o filme que a gente vai fazer um episódio especial, provavelmente ali, enfim, não importa quanto, em dezembro a certa altura. Então quer Depois da dizer que se um de nós acertar, ou a gente vai ter um episódio sobre um filme belga, ou sobre um filme português, ou sobre um filme brasileiro, ou um filme argentino. Uhum. Que é e só extremamente pra interessante. Só pra lembrar pro pessoal que aí esse filme que a gente vai escolher, se um de nós acertar, não precisa ser necessariamente um filme sobre futebol, né? Isso. É só um filme. É um filme desse país. Até porque alguém conhece um filme belga sobre futebol? Deve ter, mas. Certamente tem. E um mas filme deve ter, português. Deve ser difícil de achar, né? É. Mas enfim, daí esse filme vai servir basicamente também como... Talvez como ponto de partida pra gente continuar escolhendo filmes relacionados, enfim, daí a gente vai... Vamos ver no futuro. E assim a gente encerra a nossa primeira etapa do podcast. Nós vamos fazer uma pausinha rápida
pra todo mundo ir no banheiro, respirar, se recuperar de traumas. E daí vem aqui ouvir Se a aquecer. gente falar, venham aqui a gente falar, ouvir podcast. Eu quero ver o filme, voltaremos! E estamos de volta com esse episódio incrível de Eu Quero Ver o Filme. Hoje nós estamos reunidos aqui para falar do filme Rudo e Cursi, de 2008, dirigido pelo Cuarón Bom, o Cuarón Bom, Carlos Cuarón, que também dirigiu Besos de Açúcar e Amálgama. 2 filmes que eu não conheço nada, absolutamente, mas eu olhei no IMDb lá e são as coisas mais destacadas que ele tem, então foi E isso. a co-roteirista do E Sua Mãe também, né? Que é um grande filme. Que começa... É a máfia do México. É verdade. Começa a grande história de amor do Gael Garcia Bernal com o Diego Luna, né? O Tomamá também. Sim. Enfim. Eu posso só uma curiosidade, o Carlos Cuarón nasceu exatamente 20 anos antes de mim. 2 de outubro de 1966. Vocês têm o mesmo aniversário, então? Sim, 2 de outubro. E, aliás, um aniversário que a gente divide com, por exemplo, Cléo Pires também, o Sting, também grande cantor, e aquele rapaz que é goleiro da seleção brasileira, o Alisson, Eu divido o aniversário com o Tom Cruise, então... Pô, já que a gente tá em clima de Copa do cada um. Mundo, eu tenho que dizer que eu divido meu aniversário com o Maradona. É verdade. Um jogador médio, eu É. diria. É, mediano. E a única pessoa que eu lembro nesse momento é a Sofia Loren, no meu aniversário. Chique, Ó. chique. Tá chique. Enfim, Rudo e Cursi é a história de Beto e Tato, Diego Luna e um outro carinha ali. São 2 jecas do interior do México. Os 2 irmãos são descobertos por um olheiro / trambiqueiro, o Batuta, Guilhermo Francella, de Segredo de Seus Olhos. Na pior cobrança de pênalti da história, Tato é escolhido para fazer teste em um time. Pouco tempo depois, Batuta chama o Beto para fazer teste em outro time. Eu devia ter notado o nome dos times, tá? Mas eu fracassei. Atlético Nopaleiro. Napaleiros. Nopaleiros é o do goleiro, é o do Diego Luna. E o outro é o... Do Beto. É com A, me esqueci agora. Enfim, Tato, que é já agora apelidado de Cursi, que significa brega, em tradução livre. Romântico também. Romântico também. Vive uma meteórica ascensão a craque, mas se interessa mais em cantar do que jogar, ter casos e viver a vida glamurosa, e rapidamente cai em desgraça com uma má fase que parece interminável. Beto, que é o rudo, que é porque ele é rude, é grosso, em bom português. No gol ele vai muito bem, chegando inclusive a um recorde de invencibilidade sem levar gols, mas está devendo pra todo mundo e sendo ameaçado de morte. Ele basicamente está vivendo um Joias Brutas ali em paralelo. Tudo culmina em um jogo final que Beto joga para tomar um gol e perder para ganhar dinheiro para pagar suas dívidas, que ele põe numa casa de aposta. Enfim, a gente vai entrar nesse detalhe. Pela incompetência do time em fazer gols e por pressão de Batuta, Tato é colocado em campo para marcar mais um gol e se redimir como jogador. No lance final, um pênalti decisivo, os 2 combinam em chutar para a direita. Mas qual direita? A de Tato ou a de Beto? E é isso, basicamente, o filme Rudo e Cursi. Eu vou abrir os trabalhos, porque eu não tinha visto o filme ainda, então eu vou falar. Eu achei uma coisa, assim, sensacional. O filme, eu ria praticamente da primeira até a última cena. Irretocável, atuações incríveis. A ambientação é genial. Os diálogos têm um clima super naturalista, assim, que funciona. É todo mundo falando sem parar o tempo inteiro e passa muito uma realidade, assim. É realmente um filme incrível. É daqueles filmes, assim, que eu tinha me sido recomendado há muito tempo atrás. Eu imaginava que eu fosse gostar, mas eu botei na lista e, tipo, eu vou ver depois, e acabei nunca vendo. E agora fui meio forçado pelos meus amigos e, realmente, que filmaço, cara. Pô, Qual é a relação de vocês com o Rudo e Cursi? eu não imaginei que tu ia gostar tanto do filme, cara. Eu também não. Surpreso. Fiquei bem surpreso. Legal. Primeiro, pra começar dizendo que o Rafael não quis dizer, mas os atores são Diego Luna e Rafael Sobes, né? Que são os 2. Só que melhorado. Diego Luna com um bigodinho nesse filme que eu vou te contar.
E depois É. quando ele usa o cabelo... Enfim, vamos... Sim, o cabelo todo com É gel. genial, aham. é genial, cara. Não, Muito bom. é curioso que eu sempre achei o Gael Garcia Bernal meio parecido com o Rafael Sobes. E inclusive, nesse filme tem um momento que ele tá com o cabelo descolorido, né? Ele aquele ou faz umas cabelo luzes no cabelo. semi-platinado, É. Aham. E aí Tá, parece tá mais muitos ainda. áreas, sim. E o curioso, Bah, eu não acho parecido. Eu não acho parecido. o curioso é que o Rafael Sobes também jogou no México, né? Ele jogou no Verdade. América do México. Sim. É. Não foi na América. Foi no Não. Tigres, no Tigres. Tigres. Foi no Tigres. No Tigres. É, Inclusive, teve uma Libertadores que ele jogou contra o Inter. E jogou de lateral direito lá É. também. é. Ele jogou a final da Libertadores. E ainda foi vaiado pela torcida do Inter. Exato. Injusto. Mas é... Sina de Eu jogador que confundi- joga na... Tigres e América porque o uniforme é amarelo. Uhum. Mas bom, eu acho que... Cara, eu já vi esse filme umas 3 vezes. E eu gostei desde a primeira vez que eu vi. Mas assim, eu sempre fiquei me questionando o quanto desse filme eu gosto dele por causa do pano de fundo, que é o futebol. E eu gosto muito de futebol, sempre fui assim apaixonado por futebol. Às vezes eu me perguntava se esse filme não era um pouco estereotipado em algumas personagens, em algumas situações, ambientações e tal. E depois eu fui revendo isso, porque a gente assistiu uma série chamada Clube de Cuervos, que é uma série sobre um clube de futebol que também é mexicana. E, cara, é muito curioso que a pegada é muito parecida, sabe? Uhum. Sim. De ambientação, sabe? Me parece que, especialmente no futebol mexicano, essa coisa do glamour, dos bastidores, da fama, é muito. Ela é presente no futebol como num todo, mas parece que no México eles dão uma ênfase maior nisso, pelo menos no audiovisual deles. Então, talvez, daí eu fui mudando um pouco a percepção. Mas, cara, eu gosto de. Cara, eu gosto muito desse filme também, cara. Eu gosto bastante. E é isso, assim. Eu revi agora, obviamente, pra ver o filme faz pouquíssimo tempo. Continuo gostando, acho que ele tem alívios cômicos fantásticos, né? Sim. Eu acho que, na real, até pode ser considerado uma comédia dramática esse filme. Eu acho que ele é uma comédia Sim. dramática também, né? Com certeza, sim. E é isso, acho que num todo ele acaba funcionando bem. E tu, Bibiana, o que tu achou de Rudy Cursi? Então, é a segunda vez que eu assisto. A primeira vez eu acho que eu assisti justamente porque era com o Gael. Eu adoro o Gael. E também porque eu acho que foi o Xande que a gente viu junto, e ele que indicou, se tu nunca viu esse daqui, vamos ver então. Porque eu acho que eu já tinha visto quase todos os filmes dele. E a primeira vez eu achei assim mais fanfarrão do que ele realmente é. Claro, tem todas essas partes cômicas, tem muitas partes cômicas, Sim. mas tem, eu acho que o arco ali dos personagens são bem feitos, são bem trabalhados. Pode ter um exagero aqui e ali, mas também se tu for comparar com se tu pega assim, sei lá, algum jogador que teve uma explosão meteórica, uma subida e uma queda repentina, eu acho que não tá tão fora assim da realidade. E claro, eles têm que, né, filme, eles têm que condensar ali naquele recorte. Então, cara, eu gosto bastante, me divirto muito vendo esse filme. E assim como tu falou, Rafael, as atuações são muito realistas, sabe? Muito. Nossa, parece que tu tá vendo a realidade acontecer assim na tua frente. Eles são muito naturais mesmo. Eu gosto bem dessa parte que dão pro filme. Só pra completar daí, isso, fazer um link ali com o que o Alexandre falou também, que talvez algumas coisas sejam clichês, situações, alguns personagens sejam mais estereotipados e tal. E eu acho que até são, só que, de novo, é tão bem atuado e tão bem contextualizado. Sim. E tu entende por que aquele personagem é daquele jeito e por que ele tá servindo. E funciona, sei lá, eu não... Assim, pra mim isso tudo passou batido, assim, sem problema nenhum. E isso finalmente nos leva a Leonardo Wittmann, que tá com uma cara de enterro. O que tu achou do filme, Leonardo? Não, acho que é a terceira ou quarta vez que eu assisto também esse filme. Eu acho que as primeiras vezes, ou não sei se é a primeira ou a segunda vez que eu assisti, eu gostei mais. Acho que nessa última vez ele não me pegou tanto quanto das últimas. Mas eu concordo, assim, eu acho um filme que sim, ele tem muito
ele tem muitos estereótipos, mas tu vê que é proposital, É. assim, né? Tu vê que ele tem várias situações, até, entre aspas, que são, digamos, clichê do futebol, mas tu vê que aquilo lá é feito dessa maneira proposital, assim, né? Tipo, quase... a Bibi falou, não, meio fanfarrão o filme. Acho que é um filme meio fanfarrão, né? Total, total. Mas eu vejo como uma proposta, assim. Tu vê, tem Sim. toda hora o filme tem um monte de diálogo, todo mundo falando por cima de todo mundo. É um filme meio insano, assim, que não para em É. nenhum momento, né? Tipo, é um filme meio verborrágico, assim. E sim, ele trata com muita naturalidade estereótipos. É o olheiro que viaja pelo interior do México atrás de jovens, ou caras nem tão jovens assim, pra irem pra algum clube de futebol, prometendo o mundo pra eles, mas meio que não se importando tanto assim no final das contas, né? Tipo, isso é uma coisa. E também, enfim, daí, claro, tem o goleiro que daí vai ficar um tempão sem tomar gol, que também é um clichê do futebol. O atacante que tá em uma fase, daí os caras começam a ganhar muito dinheiro e depois entram em decadência. Tem a mulher ali que tá interessada no Gael Garcia Bernal só porque ele é famoso. Mas eu acho, Enfim, cara, eu acho que tem, inclusive... vários... Mas eu não vejo nada disso como um problema. Ele é quase uma brincadeira o filme com isso Mas tudo, esses estereótipos aí também tem, eu acho, pelo menos, tem um pouco de... Um pouco não, até eu acho que bastante de crítica social aí, embutida. Tem. Né? Sim, sim. Depois a gente pode conversar sobre isso. Eu até já poderia propor pra ver. Eu vejo queria isso puxar... muito... Diga, Fábio, termina primeiro, depois eu falo. Não, sobre isso, sobre esses estereótipos, eu vejo um pouco assim, o filme fala muito sobre ascensão e queda, e esse deslumbramento que já é notório, assim, as pessoas falam muito disso no meio do futebol, sabe? Os jogadores ficam ricos da noite pro dia, assim, muito ricos e famosos, né? Ricos e famosos, repentinamente, e acabam muitas vezes se deslumbrando com isso, né, e tal. Acontece que muitas vezes as pessoas falam sobre isso julgando. E eu acho que esse filme ele propõe uma reflexão sobre isso, né? Sobre essa questão do... Sim. Pô, os caras... eles eram pobres, né? Eles Sim, eram uma são família humilde. jeca mesmo, por assim dizer. Eles nunca tiveram nada. E aí, cara, e a sociedade, ela sempre vende esse fetiche da mercadoria, né? De que quem tem mais, quem tem o carro moderno, o carro importado, quem tem um casarão, tipo, é quem tem status, é quem tem sei lá, é quem talvez a sociedade vende como se fosse a pessoa que vale mais na sociedade, entendeu? E isso, isso chega em todo mundo, entendeu? Então, daí, Sim, quando a pessoa ganha grana, será que tu tem que apontar o dedo para essa pessoa ou tu tem que tentar entender a sociedade, entendeu? Sim. E por que isso acontece, né? Então, acho que o filme, ele trata isso como uma crítica, né? Eu acho esses estereótipos que ele apresenta também servem a esse propósito. Né? Bem massa. Isso eu queria também puxar esse gancho rapidinho. Que eu acho que eles fazem bem. Daí eu quero também ver a opinião da Bibi, se ela concorda. A personagem que tem um caso com o Cursi. Que eles fazem um bom trabalho de humanizar ela. E deixar claro que, assim, ela gosta do cara. E, tipo, não, o objetivo de vida dela, de certa forma, é manter esse status. É buscar essa vida de um certo luxo e tal. E ela, obviamente, vai buscar isso. Ok, é um objetivo. Mas ela não deixa de se importar com as pessoas, de ser uma pessoa que se relaciona mesmo. Tipo, tem cenas deles que são bem legais, assim, quando ele pede ela em casamento, por exemplo. Que ele vem com aquele coração e ela abre e o negócio começa a tocar musiquinha. É brega, mas, enfim, eu acho uma cena tocante ali. No meio de uma relação que é toda, tu fica desde o começo, ok, ela vai pular fora a certa altura. A gente sabe disso, é o clichê, né? Mas achei que foi bem conduzida, assim, de uma maneira que não fica, oh meu Deus, veja como essa mulher caça tesouro ou algo assim. Sim. Eu não sei o que tu achou disso. Não, sem então... querer te jogar no fogo, né? Desculpa. Não, eu achei justamente que foi uma... Claro, a ênfase não é ela, né? Sim. Desde o início a ênfase é nos dois. Mas, enfim, serve ali como
um jogo, né? Um contraponto. E eu gostei do jeito que retrataram. Não quer dizer que isso seja legal que aconteça, né? Exato. Mas é o que acontece muitas vezes. E a gente sabe que tem um jogo de interesse das duas partes. O cara, ele quer tá do lado de uma mulher gostosona, né? E a mulher quer estar do lado de um cara que é rico, famoso, entendeu? Nesse Pra caso é garantir mais ali. estranho ainda, porque a mulher é, tipo, ídola dos amigos dele, que depois ele É. conta e eles ficam, não, porque o calendário que ela fez, a página tal, tipo, é uma Sim. coisa tri perturbadora, na verdade. Sim, na verdade ela já é ali, né, famosa e tal, Sim. meio, não sei se ganhou tanta grana quanto ele, mas já tá numa posição confortável. Mas isso daí corrobora com aquilo que o Xande falou, de que, né, nessa sociedade, quanto mais tu tem, melhor, né, entre aspas, tu é, né, mais valorizado tu é. E, tipo, às vezes as pessoas não veem que não precisa, não querendo dar uma de boa samaritana, mas não precisa ter muito, né, pra tu já estar num lugar confortável, né? Ainda mais nessa sociedade extremamente desigual. Então, assim, eu acho que retrata bem, né? Infelizmente isso daí acontece e tanto dos dois lados, porque tu vê que ele não é só aquele cara, sabe? O típico futebolista que só quer aparecer com uma mulher bonitona do lado dele. Mas o cara realmente, ele tá apaixonado por ela há muito tempo. Antes de ser famoso, ele já era apaixonado. Ele sonhava com ela. Uhum. Quando ele... É um poeta. É muito bom. É muito bom. E ela também, tu vê ali que ela tem um carinho por ele, mas, né, almeja, né, algo, uma ascensão maior ali na vida, na carreira, sei lá o que ela quer. E, cara, é bem retratado, mas é bem triste, né, que isso daí aconteça. E, do jeito que se desenrola também, meio... E infelizmente ali todo o desenrolar dos acontecimentos a partir do rompimento ali dos dois é a desgraça do cara, sabe? Sim. E também muito por causa daquilo que o Xande comentou de... Cara, são pessoas que vieram do nada, sabe? Não tem uma estrutura, sabe? As pessoas que já têm, assim, uma estrutura mais ou menos legal, tipo, pode subir muito fácil pra cabeça a fama e o dinheiro. Agora tu imagina uma pessoa que veio do nada, daqui um pouco tá morando num palácio, tá sendo fotografado, tá fazendo entrevista, as pessoas amam o cara, é ídolo do time. Cara, tu deve, sabe? Tu não tem estrutura psicológica, sabe? Emocional, enfim. Do nada uma coisa assim acontece, certamente tu vai ficar desnorteado. E aí, né, acontece ali um romance, tu acha que tu tá... A pessoa te ama, tu ama a pessoa e do nada tudo se rompe. Tem que ter um psicológico muito bom pra poder suportar, né? Não dá pra ficar apontando realmente. Mas eu acho legal também que... Enfim, vamos pra coisas mais gerais primeiro. Depois a gente faz o zoom in de novo em coisas mais específicas. Pra mim, o filme tem duas teses, assim, correntes. Uma que no primeiro voice-over fica explicitado, que a primeira coisa que a gente ouve é imagens de campo de futebol e coisa e tal, bolas e tênis e tal. E uma voz falando que o futebol é o esporte mais bonito e não sei o quê. Que começou com uma cabeça decepada de um soldado, o pessoal chutando. E o primeiro gol foi a cabeça sendo chutada entre duas árvores, né? Isso. E, deixa bem claro, assim, que o filme tá colocando que, ok, o esporte é uma coisa, a gente considera ele bonito e tal, mas existe muita competitividade e as pessoas vão realmente ir pro pescoço uma da outra. E isso é meio que acontece com o Rudy e o Curse, assim, eles estão sempre num curso de colisão esse filme inteiro. Eles são irmãos, mas eles passam a maior parte do filme meio que isolados, apesar de estar convivendo. É uma relação muito interessante, assim, nesse sentido. É legal de falar. E a outra tese do filme pra mim, essa também é, tipo, tem um momento subtexto pra covardes, eu já tinha captado, já tava... eu vou falar tudo sobre isso, vou parecer super interessante. E daí o filme foi lá e falou, putz, ok, eu não vou ser mais o cara inteligente, mas enfim.
que é a diferença entre tu ter talento pra uma coisa e a tua paixão. Que são, o Rudo e o Cursi, ambos são duas pessoas que têm paixões que são completamente alheias ao talento deles. O Rudo gosta de jogar, apostar dinheiro mesmo, e ele só faz aposta alta, é Adam Sandler em Joias Brutas total. Completamente sem noção. Ele pede 100 pesos para o cara emprestado e imediatamente já tá apostando numa rinha de galo ali. Ou 100 pesos, assim, sem nenhum... E, obviamente, você mete em encrenca por causa disso. E o personagem do Tato, o Cursi, ele quer ser cantor, né? Enfim, ele faz o videoclipe e tal. Cara. E o futebol é só, tá, eu tô jogando futebol, mas eu quero ser cantor, vamos... Aliás, na cena inicial, quando eles conhecem o Batuta, que eles estão levando que eles encontram o Batuta na estrada com o pneu furado, eles não sabem ainda... Batuta que é o olheiro, né? O agente. Mas ele só fala que é um caçador de talentos. Eles vão caminhando até a borracharia e o Tato vai cantando o caminho inteiro. Enquanto o cara tá tentando falar no telefone. Tipo, é genial aquilo. Com aquela voz esganiçada, né? O Gael fazendo aquela voz. Ele tá cantando pior ainda naquela cena do que ele canta depois. Sim. É muito engraçado aquilo. Já me ganhou, assim, mas também fica claro, assim, que esses dois caras são gênios do futebol, de certa forma. Mas a cabeça deles tá em outro lugar, assim, total. E eu acho que o filme faz trata isso como piada e busca bastante humor disso, mas também tem uma certa observação crítica que eu acho muito interessante. Eu acho que principalmente o Tato, né? O Cursi. Porque se tu for ver, um dos motivos... O filme já deixa isso explicado desde o começo. Porque um dos motivos pelos quais eles combinam de bater o pênalti no lugar, assim, eles combinam antes, quando o Batuta vai escolher um deles, o Batuta, que é esse olheiro, ele diz, eu tenho espaço para um de vocês só, num clube Não é por causa disso. É muito importante, ele fala isso, mas o espaço é porque no carro só cabe uma pessoa, é um carro conversível com um bagageiro, e só cabe um sentado atrás, ele não pode levar dois pra cidade do México. Sim. Isso eu não tinha me tocado, mas porque fica depois claro ele fala, depois. Não, e depois ele fala, eu não sei quando é que eu volto, não sei se eu volto semana que vem, amanhã ou nunca mais. Ano que vem. Ano que vem, ou nunca mais. O futebol é assim. Mas o que eu ia dizer é que daí eles combinam, o Rudo e o Cursi, eles combinam de bater um pênalti, porque o Rudo que quer ser escolhido, né? O Diego Luna que quer ser escolhido. Ele fala, o Cursi já tá assim, eu vou pros Estados Unidos, vou começar a cantar. E os caras, tu vai ser cantor de rua. Ele, não, meu talento vai me levar, as coisas vão dar certo. Sim, então isso já fica mais explícito desde o começo, que o cara que tem menos a cabeça no futebol ainda é o Cursi, né? Ele joga assim porque, sei lá, por hobby e tal. Ele nunca pensou em fazer isso profissionalmente, daí descobrem que ele tem um talento ali. O Batuta vê o jogo e fica alucinado, assim, quem são esses caras? São dois irmãos, eu sei que ele vou falar com eles depois do jogo. Daí Alexandre pode falar a cena agora. Não, é isso. Daí, nessa cobrança de pênalti, assim, a gente já fica sabendo que tem ali uma dissonância entre a paixão do Cursi e o talento dele, né? Que foi o que tu falou. Isso aí fica explícito desde o começo. E eu também queria falar a primeira grande sacada do filme que eu imaginei que pudesse acontecer e eu não acreditei quando o filme fez de fato. Que é tipo, quando o Rudo quer ser selecionado, chega pro Cursi, bate o pênalti na direita e ele vai pro gol. Sim. E tipo, eu pensei, mas ele falou qual direita? Eu pensei isso, já vendo o filme. E daí, a cena é muito engraçada. O Gael cobra assim, chuta como um cara que nunca chutou uma bola na vida. Nem perto do canto, assim, é só um pouquinho pro lado. E o Rudo se atira totalmente pro outro, assim, todo errado também. Sim. É o pior pênalti que eu já vi, é perfeito pra aquele momento. E imediatamente eles começam a brigar e tal. Porque o Rudo achou que era a direita dele e o Cursi achou que era a direita dele. Sim. Só que eles estão em lados opostos, né? Que também é uma alegoria pra situação deles no filme. É perfeito. Sim. E depois vai ser um foreshadowing pro final, né? Vai ser que no final é genial também. E eu queria falar também da atuação. Os dois estão muito bem no filme, cara. Eu acho, pelo menos, os dois estão muito bem nesse filme.
O Gael fazendo uma coisa mais escrachada, assim, mais... Ele assim, faz um bobo alegre, Bobalhão, inacreditavelmente bom. Sim, muito bom. bem bobalhão. E não é aquela coisa, ele é sempre assim. Não, o Gael, ele varia bastante nos trabalhos dele. Às vezes ele tá melhor... claro, tem trabalhos que ele tá muito melhor do que em outros, mas nesse é um que eu acho que ele acertou muito bem. E o Diego Luna, cara, é muito interessante a Ele atuação é dele. inacreditável de Cara, bom pra mim. Cara, Porque ele faz um assim, cara estúpido, grosso. Sim, Só que, tipo, a relação dele com o Tato, antes mesmo deles irem ser jogador de futebol, é genial, porque ele passa o tempo inteiro xingando o cara, Guei, não sei o que, papapá. E daí, quando a mulher dele fala uma coisa, esse teu irmão é um inútil. Não fala assim dele. E daí segue falando mal do cara. Não, cara, é que ele é pra ser rude, como já diz o nome, ele é pra ser bruto, e ele faz Mas ele isso. gosta das pessoas, ele quer mas- apoiar Sim. as pessoas. Ele quer E ao chegar- mesmo tempo, na atuação dele, dá pra ver que tem uma certa ingenuidade, uma doçura ali, entendeu? No Sim. meio de tanto... É muito paradoxal, e ele consegue fazer isso muito bem. sim. Tem uma, que a tem grossura uma é só cena... uma frente que ele põe, assim, pra impressionar os outros, na verdade, não é quem Tem ele uma, é. tem uma cena que isso ficou muito assim, muito nítido pra mim, que é quando ele tá chegando ali, ele é contratado pelo Atlético na Paleiros, né? Depois que o Cursi vai pro México, ele vai depois. E daí ele chega e o Batuta diz pra ele: tu vai ganhar, mas tu vai ganhar por jogos como titular, nos jogos que tu for titular. É. Daí ele fala: Batuta, la porteria é minha, a porteria é minha. É tipo uma coisa que seria muito arrogante, mas ele fala de um jeito que parece... Aliás, desculpa, eu vou interromper todo mundo o tempo inteiro nesse podcast, me desculpem, mas aí tem uma teoria do futebol que o Batuta fala no voice-over ali no começo, é que assim, os jogadores de futebol não são as pessoas mais ambiciosas do mundo, não sei o quê, exceto goleiros. Goleiros vivem no mundo à parte, eles se acham superiores porque eles podem tudo e eles querem se meter em tudo e é genial, é perfeito, ele tá 100% certo. Eu, como amigo de 2 goleiros, que estão aqui inclusive, posso dizer ele tá 100% certo. Não sei, mas é que o personagem do Diego Luna acaba fazendo isso, né? Ele acaba se metendo na própria escalação do time por onde ele vai. Ele fala pro técnico: tu tem que usar o 4-4-2 e botar o fulano no lugar do cicrano e não sei o que, deslocar ele pra não sei onde. Daí o técnico: tá maluco? E daí na cena seguinte o técnico faz exatamente isso que o Diego Luna disse. Mas substituir ele. E ainda coloca o Diego Luna no banco, né? Tipo, Que arrogante. eu roubei a ideia que tu me deu, mas eu vou te colocar no banco, fica pianinho aí, senão... Que Essa nojo. cena é inacreditável. Cara, isso tem uma peculiaridade, que isso é uma cena que fica melhor pra quem para quem acompanha futebol. Porque quem acompanha futebol com mais frequência sabe que substituir um goleiro é um troço muito absurdo. Tipo, que é um troço que acontece muito raramente. Geralmente quando tem decisão de pênalti, e aí, sei lá, se não é por motivo de lesão, é porque, tem um goleiro pegador de pênalti no banco e daí ele vai entrar, excepcionalmente. Mas, tipo... Mas isso é muito raro, de muito muito raro. raro, bem, né? Ainda mais no mundo pré-Covid, que era 3 substituições, né? Agora são 5. Uhum. É que nessa parte do filme meio que o Diego Luna, ele perde o posto de titular dele, né? Sim. É Eu isso, entendi é isso que eu quis dizer. Sim, total. Ele fica meses no banco ali. Porque ele se meteu e o técnico antipatizou com ele. Ele só volta a ser titular porque o técnico é demitido e o time foi... E o time subiu pra primeira divisão num tapetão, assim, comprou... É, uma coisa assim, É uma explicação muito genial aquilo também. Daí, também eu gosto da sequência que mostra os dois sofrendo trote dos jogadores. E como eles reagem. Exato, isso daí mostra muito de cada um, né? Eu não sei, essa cena eu acho meio... Não sei. Cara, eu acho meio problemática essas cenas. Eu achei meio... não sei. Essa cena, ela é problemática, mas eu acho que reflete muito bem o mundo cultura do futebol, a cultura, que é extremamente machista, sabe? Sim. Que sempre os caras têm que se provar macho, fazendo coisas estúpidas, né? Então... deve ser, eu não sei, eu nunca tive num ambiente desse, mas deve ser uma... Eu já vi um relato de um rapaz que chegou a jogar no profissional francês e ele é, né, não morreu, o cara é homossexual, ele disse que, e nunca falou pra ninguém, e enfim, começou a ficar insustentável, assim, pra ele conviver, né, naquele ambiente extremamente machista e homofóbico.
E diz que tem muita hipocrisia, porque é muito fácil chegar na hora do jogo, né? E tu botar uma faixinha aqui da bandeira Uhum. LGBT, sabe? Tu botar a faixinha do antirracismo, né? Sim. aham. E nos bastidores acontece de tudo, né? Sim. Uhum. Então, deve ser um ambiente assim, ó, muito, muito tóxico, sabe? Muito Deve difícil ser. de conviver. Tipo, É. a maioria eu sei que é assim, mas tu imagina se é um cara assim, mais de boa, sabe? Tipo, deve ser muito ruim, sabe? Ou tu entra ali naquele ritmo, ou tu, eu acho que é, sabe, escanteado. Eu já vivi, assim, situações Acho parecidas muito com isso, aquela. sim. Obviamente, no filme, pelo menos comparação com a experiência que eu tive em colégios e lugares que se tinha vestiário e coisa e tal. Obviamente é um pouco exagerado ali, é mais over do que Sim, acontecia, mas, cara, não é muito longe, não. E, é. tipo, Isso também é anos uma coisa que eu penso seguido, 90 e assim, tal. tipo, eu gosto de futebol, mas eu gosto da parte, digamos, mais lúdica do futebol, assim, sabe? Tipo, da É. questão, do jogo, que o jogo significa, e sei lá, agora às vezes tem um jogo histórico que tu foi com alguém e esse jogo te marcou de alguma forma, essa coisa mais alegre do futebol, sabe? Sim. Mas nos últimos tempos eu andei vendo alguns documentários, assim, algumas séries documentais, né, que tem no, no Prime Video, né, sobre os Uhum. bastidores de times, sei lá, Atlético de Madrid, Arsenal, Manchester City. E é legal ver esses bastidores por dentro, mas tu vê que é um lugar, assim, muito, muito tóxico, assim, é Sim. um lugar muito, tipo assim, masculinidade, vamos vencer, a gente tem que ser Uhum. sempre os melhores e, tipo, isso aqui é a nossa vida, é uma coisa, assim, super... É um lugar super, é um negócio super conservador, assim, né, na real, né, tipo, quando tu, né, falando do futebol masculino, assim, né, pelo menos, tipo, esse Sim. futebol de alto nível, tu vê que é uma coisa super conservadora, assim, sabe, super, tipo, macho alfa, heterotop, Sim. assim, né, Sim. É uma coisa meio e, bélica até, né? Mas total, total, exército é assim também. Cara, eu já vi essa Sim. atitude é, em é, bandas, eu já vi essa atitude sim, em dezenas de lugares. Uhum. Mas assim, eu acho importante pra esse filme que eles não passam pano pra isso. Eles Sim. mostram. uhum, Obviamente, é uma versão caracterizada, exagerada, mas eles mostram e expõem como ridículo. Eu acho que isso é muito Uhum. importante, na verdade, no filme. E também ajuda a caracterizar as reações dos dois, né? Como cada um lida com a sua relação. O Gael, de certa Uhum. forma, uhum, consegue se turmar com aquela gente. Ele passa uns bons bocados no começo, mas depois meio se ajeita. Inclusive dá dicas do que fazer pro Diego Luna depois. O que passar aonde. E o Diego Luna sai uhum, tentando sair na mão imediatamente, né? Os caras fazem a primeira sim, gracinha com ele, ele já não, peraí, volta aqui que eu vou. Então, assim, É. né? Não é uma coisa bonita? Não é, obviamente. Eles estão mostrando um lado feio do esporte. Mas eu acho que ali se justifica, sabe? Sim. Uhum. É. Eu ia trazer uma outra questão que eu não sei se eu acho que não é uma questão específica desse filme, tá? Mas é uma coisa que eu reparo em vários filmes de futebol, que eu acho até que esse filme ele tenta meio que fugir disso um pouco, que é a questão do campo, a questão do jogo dentro de campo. Ah, mas aí vem a Não minha é, frustração com o filme. não é o foco do filme. ué, Não é o foco do filme. Obviamente, uhum, o que acontece dentro de campo não é o foco. Não. Mas é muito. Como é Sim. difícil, eu imagino que deve ser muito difícil tu retratar um jogo de futebol com a veracidade necessária, assim, para uma obra realista, Sim. sabe? sim, Eu quase nunca. Cara, eu quase nunca assisti uma obra ficcional que mostre um jogo como ele é, sabe? E aí eu acho que eles É até verdade. tentam mostrar pouco. Eu acho que eles tentam mostrar pouco justamente por isso, entendeu? É. é, E pra mim, assim, um dos problemas. Quer dizer, não é problema, na verdade, né? Eu não tive problema com o filme, mas uma das coisas que eu pontuaria, talvez, e que eu acho que tem alguns momentos que eles podiam ter mostrado um pouquinho mais. E é impressionante que o filme, ao mesmo tempo que ele não mostra muito futebol, o pouco que ele mostra, nos momentos que ele mostra alguma coisa, ele também é uma das coisas, parece mais autênticas. Como é que eu vou dizer? De esporte, assim. parece mais Parece mais autênticas, autêntico. A cena que mostra o Gael Garcia Bernal dando um drible e saindo com a bola. Tipo, pra mim aquilo lê mais como um momento de jogo do que vários outros filmes. Que às vezes tu vê que tá o pessoal correndo para suas marcas e. Sabe? Parece uma coisa super fake. Ou é um jogo de verdade sendo filmado. sim, Ali as pra mim próprias funciona. imagens do, As as imagens de próprias TV imagens são geniais.
do Curse saindo do gol também parece bem real. assim, exato. tipo, Tipo, os poucos mas momentos assim- funcionam. Mas tem outros, tipo, no começo, o Gabriel Garcia Bernal faz um gol, comemora, e a gente não vê. E daí todo mundo comenta, ele comemora sempre assim. Pois é, isso é uma coisa que ele faz. Daí tá, mas além eles mostram no filme, daí, ok, isso justifica. Mas é que eu acho que Mas eu justamente por fiquei- isso. Eu fiquei durante o filme pensando, será que eles vão tratar todas as cenas de futebol assim, tipo, só a reação e nunca mostrar? Mas eles mostram. mas eu Coisas vou dizer que legais. isso é uma das coisas que eu mais. Isso é uma das coisas que eu mais gosto no O filme. Leonardo Uma das coisas gosta que eu quando mais- não mostram as coisas. Pra mim tem que mostrar as coisas. Cara, isso é uma das coisas que eu mais gosto nesse filme. Sempre que eu me lembro desse filme, eu me lembro, tipo, principalmente dessa cena quando o Gael Garcia Bernal começa a treinar no time dele. E que daí tu vê ali o olheiro, que eu esqueci o nome. O Batuta. Batuta e o técnico do time, eles do lado do gol. E daí a gente só vê uma parte do gol e a rede balançando cada vez que o Gael Garcia Bernal chuta. Ali é genial. Isso, cara, Ali funciona. Legal. Não, eu gosto muito Eu desse gosto. tipo de solução, assim. É o que eu mais me Exato. lembro do filme. Não, muitas vezes eu gosto também, cara. Só Hum. que assim, o que eu queria ressaltar é que eu acho que eles fizeram isso muito também pela dificuldade que é Sim. reproduzir lances. E, Sim, cara, é eu bem não, melhor quando tu faz isso. eu não concordo tanto assim com o Rafael na relação dos lances mostrados, porque, por exemplo, aquele lance que o Gael dá um balãozinho, parece meio. Cara, parece um pouco futebol amador, sabe? Parece que os caras não vão com a mesma intensidade. Não sei. eu Pode gosto ser, do- mas pra mim funcionou. Vendeu ali o momento. Ah, sim, é que o filme o filme é meio galhofa também, né? Então Ele tem meio que essa compra a vibe. ideia. Exato. Exato, eu acho que funciona, claro. Eu também tenho esse problema quando vão retratar assim o futebol, porque sempre parece muito amadorismo, né? Uhum. E até as grandes produções, tu vê, a Apple produziu Ted Lasso. como é que é o Ted Lasso, nossa, a Apple multimilionária. E mesmo assim, sabe, quando mostra ali o campo, eu sempre vejo um problema. Mas nesse daí eu acho que funcionou justamente por ser galhofa. É. Mas a parte da torcida eu achei até bem realista. Sim, a torcida tá Eu até perfeita. comentei com o Xande na hora do filme. Achei bem realista ali torcida a é parte muito da boa. torcida. A torcida tá perfeita, sinceramente. Os cânticos, a mistura de cânticos, a zoeira que é tu tá no Sim. meio ali ouvindo o pessoal. Reação, os Tá caras em cima tudo da perfeito, grade. cara. É. Sim. Isso é legal Inclusive, mesmo. Achei bem boa aí é essa bem depois, mas eu vou ter que destacar a cena que vem que o Gabriel Garcia Bernal tá vários jogos sem fazer gol. E vem um grupo de torcedores dizer: nós vamos te matar, a gente sabe onde tu mora e não sei o quê. Mas tu pode me dar um autógrafo? E faz pra minha namorada também. Tipo, aquilo é genial. É tipo, ok, Sim, não apoio o comportamento, é obviamente errado. Mas é tipo Mas o resumo é de isso. fãs de futebol, né? Os fãs muito isso. Cara, fanáticos. eu já vi uma cena muito parecida com essa ao vivo, assim. Só não foi o torcedor, evidentemente, ou nesse caso, não foi o torcedor jurando o jogador de morte, mas foi isso, assim. Tira uma foto comigo. E daí o jogador passa e o cara comenta com os amigos: esse cara acha que é dono do clube, não sei o quê. Cara, foi literalmente isso, assim, sabe? Não tem muita lógica na relação dos fãs de futebol. Não. Uma coisa que eu também ia ressaltar ainda sobre ficando no jogo, que é uma peculiaridade também do México, eu acho. Não sei se também é um estereótipo que eu tenho na minha cabeça, mas o Diego Luna, ele é goleiro, né, no filme. Ele é o Rudo. Só que, cara, eu acho que ele não é muito alto, né? Não. Ele deve ser um cara de estatura mediana, e que significa que é baixo pra goleiro, né? Porque goleiro, assim, pelo menos, ainda mais hoje em dia, os caras têm tudo mais de 1,90. Geralmente. E isso fica um pouco engraçado, mas daí tu lembra que o México ele tem uma tradição de alguns goleiros que não são muito altos, que são mais baixos, sabe? E eu lembro, Jorge eu Campos, lembro por muito do Jorge Campos. Peraí, que- informação. A produção tá entrando em contato comigo. Diego Luna tem 1,78 m. Pode seguir, Xandinho. Porra! Pô, é alto, Até cara? altinho. É mais alto. Mais alto É que eu uma esperava. estatura... É uma estatura mediana, é uma estatura... Não, pra jogador de futebol ele é baixo. Ponto. Não. Pra goleiro. Pra jogador de futebol não Pra é baixo, goleiro. mas pra goleiro, o goleiro hoje em goleiro, dia. é. O goleiro Mas tipo. Que goleiro hoje em dia tem que ter, no mínimo, sei lá, 1,80 e poucos, assim. No mínimo. E é só essa peculiaridade que o México tem alguns goleiros
que são mais baixos, assim. O Jorge Campos é o exemplo mais famoso, que inclusive ele tinha aquelas camisas, né? Eu lembro muito na Copa de 94. As camisas mega coloridas, assim. E tinha um outro goleiro que eu não vou lembrar o nome agora, que ele até jogou o Mundial contra o Grêmio. E não sei se vocês lembram que ele não era muito alto, mas eu acho que não tinha mais de 1,80. E era mexicano também. Mas até aquele, não sei se ainda é o goleiro do México atual, mas que jogou nas Ochoa. últimas Copas, aquele que tem cabelo. Ochoa. Guillermo O Ochoa. Ochoa. Ele não é tão alto também. Exato. Eu acho ele baita goleiro. Eu não sei também a altura dele. Agora eu não sei também. E pra fechar também o momento, cenas de esporte que eu acho que batem raiz. Esse filme tem uma cena em particular, que inclusive tem uma das minhas piadas favoritas do filme, mas que, cara, que é muito real e muito pouco se vê retratado, que é no jogo final, tá o Diego Luna no gol ali, a bola não entra, ele tá tentando entregar o gol de tudo que é jeito e não consegue. E ao mesmo tempo ele tá o jogo inteiro falando com o Gandula, que é um gurizinho, e tentando mandar mensagem pro Cursi, que tá no banco deprimido. E, tipo, essa relação de, a pessoa do esporte falando com alguém de fora é uma coisa que acontece demais, assim. Hoje em dia, repórteres têm mais liberdade de falar, eles falam uma quantidade de coisas que o jogador pergunta quando tá rolando o jogo mesmo. E ali ficou perfeito pra mim, assim, ele tá com um olho no jogo e ao mesmo tempo tentando mandar um recado pro outro. É genial ali. Sim. E rola um telefone sem fio ali depois. Ali, pá, essa piada me destruiu, cara. Eu acabou a piada, eu voltei e assisti de novo, porque foi um momento incrível pra mim. Ele fala pro guri, avisa pro Tato lá, que ele não é pra ele ficar deprimido assim, que eu vou falar pra minha mãe, não sei o quê. Diz pra ele não ficar triste Ele usa uma palavra ofensiva pra ex-mulher dele. E daí o gurizinho, tá, então tá, eu vou falar pra ele. Daí não, o gurizinho, peraí, não, tu tá falando coisa demais, eu não vou lembrar tudo isso. Daí eu digo, não, corre lá então antes que tu esqueça. Daí o gurizinho vai, ele falou que a tua mãe é uma pi. E eu morri, simplesmente eu morri, acabou comigo. É incrível. E depois até ele fala sobre isso, né? Porque o Rudo vai falar com o Curso e dizer, tu recebeu a mensagem? Daí ele parte pra cima do outro. O que você falou da minha mãe? Não falou isso da minha mãe. Daí eu até falei pra mim, mas eles têm a mesma mãe. A mesma mãe? Exato. É muito bom muito isso. bom, muito bom. Daí tá, diga. Não é isso. Não sei pra onde a gente vai agora, mas tu falou uma coisa no começo do episódio que eu me dei conta também agora, que ele tem um pouquinho de um paralelo com o Joias Brutas, né? Porque tem esse lance do Rudo apostar e tal, e o cara que apresenta, ele fala, tem um negócio, esquema meio Vegas, né? Daí ele começa a ir pra esse lugar e começa a perder tudo. Né? Inclusive, tem aquela cena que ele chega, que o Cursi chega em casa e a casa dele tá vazia. Né? Aquela cena é foda. Só tem um quadro. Rudo sentado no chão, só tem o quadro do pai. Que provavelmente... É bizarro aquela cena. Tipo, pra um filme tão engraçado, ele pega pesado em alguns momentos e do nada e funciona. Tipo, não parece uma mudança super brusca de tom. Parece que tá dentro da história, uma coisa assim... Acho que isso tem muito a ver porque o humor do filme, ele não é... Até tem algumas situações engraçadas, mas o humor vem dos personagens, né? Eles que tornam a coisa divertida e engraçada, então... Porque... Fica uma coisa mais humana. Exato. Eu acho que é bem assim... Como, né, mal comparando ali com a Argentina 1985, né? O assunto do filme é pesadíssimo. Só que muitas vezes durante o filme tu consegue rir por causa da relação das personagens, né, entre si. E aí eu acho que acontece muito disso também, sabe? O filme, na verdade, ele é uma tristeza, né? Ascensão e queda, uma desgraça, né? Se tu for ver, do início ao fim, e ainda mais no fim. O jeito que acaba, né? Tipo, podendo, né, ter uma vida ali, enfim, entre aspas, gloriosa, né? Mas de sucesso, uma vida confortável, e os dois caem em desgraça por motivos distintos. E é bem isso, sabe? A relação ali deles,
a tiração de sarro, enfim, o jeito que eles encaram as situações que torna, que tira a graça, né, do, do É, espectador. E outra coisa que eu queria mencionar é a forma completamente irresponsável e um pouco manipuladora e gananciosa, né, do Batuta, né, Sim. do olheiro. É o picareta de mão cheia. Não, é um picareta horrível, porque, tipo, ele... Tá, ok, é o trabalho dele ser olheiro, ganhar por isso, mas ele, né, poderia, se ele tivesse um caráter um pouco mais apurado, ele poderia, né, até lucrar mais em cima dessas joias, né, que Sim. ele acha. Mas assim, ele cata o cara lá, consegue vender e depois, né, filho, vai com Deus, te vira na tua vida, E ele sabe? pega 15% dos lucros, paga 10 pro treinador escalar. Tipo, tem toda uma Sim. maracutaia ali, não é só... Não, e tu vê assim, logo no início, porque, tipo, a gente também fica na expectativa, pega o primeiro lá, o Tato, aí tu pensa, bom, vai levar pra casa dele, ou vai levar pra uma pensão, assim, mais Leva pra um modesta, pra um buraco. hotelzinho. É. Cara, é um lugar horroroso. E, tipo, os guris saíram das grotas e daqui a pouco estão numa mega cidade grande, que é a cidade do México. Os caras não sabem nem se virar, nem o que fazer da vida e ficam ali, tipo, é um cárcere privado aquilo, né? Não, Condições péssimas. e tu sabe que a cidade do México é um monstro, né? Mas todo monstro... Sim, Sim. Todo monstro tem a sua... Tem o seu charme, ou algo assim, ele fala. tem Tem o essa seu beleza, charme. alguma coisa assim. É. Cara, aquilo ali pra mim foi também um momento definitivo do Batuta pra mim. Nas duas introduções, assim, quando ele... Inclusive a negociação, ele tá falando com o Gael Garcia Bernal, ele fala, tu vai ganhar 15%, daí eu vou tirar não sei o que, papapá. E o Gael, sim, beleza, México, não sei o que, tudo legal. Daí com o Rudo, porque eu vou tirar 15%, e o Rudo, não, como assim 15? 15 é bastante. E, tipo, daí tem cada personalidade de cada um entrando ali. E outra Mas coisa, ao mesmo né? tempo, só rapidinho, só pra eu acabar. Quando ele deixa o Rudo ali no hotel, no quartinho ali, ele entrega aqui tem uma semana de janta pra ti. Comida. E tem camarão. Mas é E o Rudo fica muito impressionado. Mas é o suficiente. Esse tem camarão? Sim. Mas é o suficiente, sim, tem camarão. Muito bom. Mas a cara do Diego Luna ali é inacreditavelmente boa também. Camarão. Tem camarão. Ele fica muito impressionado. Eu acho que eu seria... Aí é com o Garcia... Não é com o Gael Garcia Bernal? Depois... Cena, Não, logo que ele tá andando com a sacolinha, ele tem uma reação também. Logo que o Batuta fala, que me registrou muito, assim, pra mim. Eu acho que eu seria mais Diego Luna aí. Porque eu ficaria impressionado com o camarão. Camarão. Só pra deixar claro, ele é um potinho daqueles... Cup Noodles. Cup Noodles com camarão. Tipo, não tem nada demais. Exato. Exato. Que nem Sim, camarão, se for ver. Imagina o camarão que é. Deve ser uma esponja com cor laranja. Cup Noodles é bom, mas tipo... São uns micro camarãozinhos. Mas com camarão? Tem aqui. Mas existe... Existe. Com camarão? São uns pedacinhos pequenos, é bom. Deve ser esponja. Meu, ainda sobre o Batuta, tem uma coisa curiosa sobre ele, cara. Primeiro que eu sempre senti, assim, que ele tem esse caráter, assim, totalmente duvidoso, pra falar o mínimo. Mas o filme é narrado todo por ele, né? É o ponto de vista dele, basicamente. É o ponto de vista dele. O ponto de vista dele. E esse cara, essa narração, ela flerta assim, com a pieguice muito, assim, com a breguice, sabe? As narrações, as analogias que ele faz, as histórias que ele conta durante a narração. E assim, é curioso que, de certo ponto do filme, ele meio que desfaz a própria imagem que a gente teria criado, assim, do apelido dele. Porque, assim, Batuta, tu imagina, o cara devia ser um meio-campista, quando jogava, devia ser um armador do time que regia, que conduzia o time, né? Daí, o maestro, né? Tem até esse apelido, maestro, né? Para os caras do meio-campo. Daí o cara fala, na verdade eu não jogava nada. Me deram esse apelido de Batuta porque disseram que era melhor eu reger uma orquestra do que jogar futebol. Nada a ver com o que tu tava esperando. É muito bom aquilo. Mas se tu for ver, isso reflete no trabalho dele, né? Porque se ele fosse
Como eu falei antes, tá, o trabalho dele é lá descobrir as joias brutas e tal, só que ele poderia lucrar muito mais com isso, ele poderia dar toda uma assistência melhor para os caras, né? Mas simplesmente eles são jogados ali nos times e dali pra frente te vira. Hum. Completamente irresponsável. Mas não é muito distante de como algumas pessoas que exerciam essa função faziam na época que existia o olheiro. Aliás, agora com Imagino. o Moneyball, essa função sumiu, né? Agora a gente tem um laboratório de gente que faz basicamente isso. Não, eu ia só dizer que o cara que faz o Batuta é o Guillermo Francella. Uhum. Que eu tinha a Argentino? impressão que o cara é bem famoso. Sim. É um argentino, cara. Ele fez Segredo dos Seus Olhos, por Sim, exemplo. sim, ele é bem Eu falei na conhecido. introdução. Ele é... Se tivesse prestado Tu atenção, falou na saberia. introdução? Tu falou na introdução? Então Quem eu fala? não falei, Aliás, eu não acabei de falar. O que eu ia personagem falar. dele é bem engraçado no Segredo dos Seus Olhos também. O ator é incrível, assim. Ele passa toda Sim. a vibe de trambiqueiro. E é um cara assim Sim. que tu quer acreditar nele, tu quer ser legal com ele. Só que ele não é legal contigo em nenhum momento. É inacreditável. E daí tem aquela cena que o Gael Garcia Bernal começa a fazer gol, meio que vira a sensação, vira o Alexandre Alemão lá dos mexicanos. E daí, ok, o clube presenteia ele com uma casa, com um carro, um monte de coisa. E o Batuta leva ele pra ver a casa e tá todo bobado, correndo de um lado pro outro. Tem o segundo andar, olha o tamanho da TV, não sei o quê. Aquela cena também é muito legal ali, o clima de paizão do Batuta ali, acho que é Uhum. tá no seu ápice no filme. E tu vê que a todo momento ele tá só, ok, eu tô tirando uma beira maior agora, é só isso que tá acontecendo. Aham. Pô, e ele faz uma sacanagem com o Rudo nessa cena que ele fala, cara, tem uma notícia boa pra ti também. É. Daí ele entra, mostra a casa pro Cursi, daí o Rudo fica perguntando, tá, qual é a notícia boa? A notícia boa é a casa do teu irmão, te alegra. Sim. E nesse momento o Rudo tá fora do time, né? É Uhum. antes da reviravolta, acho que. Se não é nessa acho cena, que é é na na mesma cena seguinte que ele fala pro Rudo. É na mesma cena, eu acho. Da É na mesma demissão. cena, só que ele fala da notícia da casa do Gael Garcia Bernal antes. É, e depois sim. ele fala... E o Rudo fica se Ru- mordendo de pro ciúmes Rudo. ali, dá pra ver, é muito Uhum. engraçado. É, porque o Rudo, em boa parte do filme, é meio que o cara que tá sempre correndo atrás, assim, né? De certa forma, né? É sempre que tá correndo atrás do irmão, assim. E até acho que isso é meio que um paralelo, porque, tipo, goleiro é sempre... Não diria que é uma posição mais difícil de negociar, não é isso. Eu também não entendo disso no futebol. Mas não é uma posição que, digamos, tem tanto glamour contra atacante, né? Em absoluto. Sim. Tipo, então acho que é um pouco isso, assim, sabe? Um pouco, tipo, porque tu vê, o Gael Garcia Bernal, ele vai jogar num time da primeira divisão, né? Uhum. O Rudo, o Diego Luna, no caso, ele vai para um time da segunda, né? É. Tipo, que até o Nopaleiro está na segunda divisão quando ele vai pro Que salta time. pra primeira de maneira duvidosa. Aham. Ele é comprado por um... Inclusive, Aliás- eu acho que o filme tenta fazer faz um comentáriozinho ali sobre privilégio, eu acho também. Tipo, literalmente dando a um personagem alguns meses de antecedência de avanço, enquanto o outro fica tentando correr atrás e, eu tenho que competir, tenho que Uhum. competir. Uhum. Mas ao mesmo tempo achei interessante que o filme, no começo, tanto com o diálogo e com a relação dos dois, eu pensei, esse filme inteiro vai ser um tentando sabotar o outro, e beleza, vai ser divertido e tal. Mas, cara, seria um filme muito menos interessante do que ele faz, na verdade. Porque a relação dos dois é afetuosa, tem uma rivalidade de irmão, mas não foge de uma familiaridade também. Tá muito, sei lá, pra mim parece muito real, assim. Inclusive as brigas que eles têm são brigas Não, verossímeis pra mim. Não, total. Eu queria trazer um ponto que é uma coisa que eu achei um pouquinho inverossímil. Mas assim, também não é uma coisa que compromete. Não compromete em nada o filme. Só um detalhezinho que eu queria ver o que vocês acharam sobre isso. Tem um momento. Quando o Cursi ele começa a jogar no time dele. E ele não começa muito bem e tal. Daí o Batuta chega e fala pra ele: se tu. Eu não sei exatamente o que ele fala, mas ele fala: se tu for bem, se começar a fazer gol e tal, eu consigo um contrato de cantor pra ti. Né? Daí. Porque o sonho dele é ser cantor. Daí ele começa a fazer. É no treino, né? Acho que é no treino, é no primeiro treino. É no É no treino. próprio treino. Ele entra, joga mal, o treinador, manda esse cara embora, ele tá velho, não sei o quê. Daí o Batuta, não, dá mais uma chance pra ele, daí chama o Tato e O fala. Batuta é coach. É. Coach motivacional.
É. Não, daí Empresário faz dessa. isso acontece no treino, né? Aliás, aquele campo de treino muito legal, tem uma montanha atrás, eu achei muito massa aquilo. Uhum. Daí ele consegue futuramente um contrato de cantor e o Cursi vai. Daí ele grava um clipe genial. Me fez né? lembrar de Ronaldo e os Impedidos fortemente. O Ronaldo, Eu sei o que tu vai falar. Ronaldo, pra quem não sabe, é o ex-goleiro do Corinthians dos anos 90 que tinha uma banda de rock, né? É. Não sabia. Nem É lembrava uma coisa da- horrorosa. Mas vendo aquilo eu lembrei imediatamente, assim, mesma vibe, mesma energia. Tá, mas o que eu queria falar é o seguinte, cara. O Cursi, ele futuramente ele é até convocado pra seleção mexicana. Ele ganha ele ganha uma notoriedade absurda, assim, ele vira uma celebridade. E aí ele vai fazer carreira, e daí tem um show no circo, que é o único lugar que o Batuta consegue pra ele se apresentar. Ele vai lá, se apresenta e tá bagulho vaziozaço, assim. E eu não sei se É se verdade. eu não sei se é só coisa minha, mas eu pensei, pô, cara, imagina isso, uma situação real mesmo. Imagina um cara, por exemplo, Muito inverossímil. um Gabigol da vida, aqui no Brasil. O Gabigol resolve fazer um show de música. Cara, Por pior que fosse, ia ter muita ia gente. ter muita gente. Não sei, cara. Exato. Num circo? Ah, ia ter, cara. Num ia ter. circo? E se a música Não, fosse tipo, aquela? Fosse, cara. Mas aí que tá, fosse. até o circo é inverossímil. Bah, eu não Imagina, acho. o cara acho... vai jogar na seleção, o cara vai cantar num circo. Não, acho muito errado. Também. Eu vou ser sincero que eu achei ele ir pra seleção, eu achei um pouquinho over, assim. Eu achei que daí, tipo, não precisava, sabe? Eu acho. Talvez Mas que ele vai jogar um amistoso, mais... não sei, é tipo o Thiago Galhardo indo pra seleção. Quanto ao Haiti. Não, mas é tipo mas é tipo talvez um momento mais clichê que o filme talvez dá meio que um passo muito à frente, assim, eu acho. Uhum. Enfim. Bah, eu comprei total, desculpa, eu fui fisgado pelo Quarão certo. Comprei Não, tudo eu nesse não filme. acho em absoluto que isso comprometa o filme, eu só achei um pouquinho. Eu fiquei Sim, pensando sim, isso na entendo. vida real, se acontecesse, eu acho que não seria bem assim. Eu acho que as pessoas iam ver eu o cara concordo. porque ele é uma celebridade, porque é um cara famoso, porque tem carinho por ele, pelo jogador que ele é e tal. Sim. Mas eu não sei se um show dos Ronaldo e os Impedidos lotava, Alexandre. Aí tá, também não sei. Cara, mas aí que tá. Mas eu acho que sim. Eu acho que, tipo, eu acho que é mais fácil o cara ser jogador de futebol e daí lotar um show de música dele do que o cara ser músico e lotar um jogo de futebol em que ele vai jogar, entendeu? Acho que ambos são tragédia anunciada. O pessoal quer ver o cara jogar bola. Ambos são tragédia anunciada, mas acho que faz mais sentido as pessoas. Eu quero ver esse cara cantando. E a música além de brega do fazer brega. gol. Aliás, a gente não falou, a gente tocou no começo do podcast, mas não falamos mais. A música que ele grava é um cover do Cheap Trick. Uma música Sim, eu acabei de ver. clássica. I want you to love me. Eu não sabia que era uma música que toca no final do rock filme, and roll né? pegado. Toca um cover no final, não é a versão original ainda, eu acho. É cover, né? Cover. Acho que é cover. E a versão que eles fizeram nesse filme é de chorar de boa. É Sim, inacreditável. Eu não sabia que era uma Muito bom. música famosa É? essa. Eu também não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia nem que era uma música que existia, na real. Pra mim, eles tinham criado a música. Quando eu vi a primeira vez, mas essa letra eu conheço de algum lugar. Só que tá em espanhol, né? Eles traduziram a música, fizeram um arranjo breguíssimo com uma sanfona e tal. Sim. Sim. E daí aqueles. Enfim, o clipe que eles fazem também parece um gráfico de Eu não videokê. sei. Eu não sei o que acontece que quando pegam uma música em inglês e fazem a versão em espanhol, olha, potencializa a breguice. E melhora impressionante, não sei o que 10 acontece. vezes pra mim sempre. Eu não sei o que acontece. Cara, se tem uma coisa que eu gosto nessa vida é pegar uma música famosa, ou clássica, ou qualquer coisa assim, e transformar numa versão brega. Eu amo isso. É interessante. E eles fazem isso no filme, e daí tem o Gael Garcia Bernal, que é um ator, assim... Eu sou mais do campo do Diego Luna, mas ele é incrível também. E ele tá lá, cantando com o seu coração na mão, assim, todo emocionado. Cara, Sim. eu não resisti, eu chorei de rir naquela parte. É muito bom. Assim, ó, se vocês não se interessam por futebol, não se interessam pela história do filme, não sei o quê, vai no YouTube, procura clipe da música. Quero que me queiras. Quero que me queiras do Rudy Cursi. Tem no YouTube. É assim, é magnífico. É magnífico.
É um dos melhores Na momentos do voz filme. É genial. Será que é ele E mesmo é que ele canta? cantando, né? É ele? É? Eu acho que é. Eu acho que é, Porque cara. é desafinado da maneira certa, mas é afinado É. o suficiente pra ser crível. É. Parece ele. Não é só desafinado, né? É. É um desafinado ensaiado, digamos assim. É tipo... É. É uma música É. brega que tu compra, ok, esse o cara é um jogador de futebol que gravou e tá tentando emplacar. Não vai, mas também tem seu valor. Sim. É um dos ápices do filme. É. E o Rudo ali, com a sua jogatina compulsiva. Aliás, na introdução sim. já começa ele brigando com a mulher, que ela quer que ele venda uma máquina de fliperama que eles têm. Ah, do personagem com o melhor nome do filme, que é o Campitos. Sim. É muito bom esse nome. E vendem para Campitos, vendem para Campitos. É o liquidificador, né? É, eles estão sem dinheiro. Não, isso é depois quando ele sai de casa. Quando ele tá lá, eles estão sem dinheiro. E ela, precisamos de dinheiro, não sei o que. Ele, não te preocupa que eu tenho um sistema. Ela, não, por que tu não vende essa máquina de fliperama que ninguém joga? Tá ele jogando, né? Mas é dele, então não tá rendendo dinheiro nenhum. E ele, não. Meu sistema vai funcionar, acredita em mim. E daí ele toma um tombo. E daí acontece toda a coisa com o Batuta e ele foge durante a noite, sem avisar, vendendo tudo que ele pode pra fazer algum dinheiro pra poder viajar. Porque ele vai de ônibus pra cidade, pra perto da cidade do México e o Batuta leva ele pra... Eu não sei qual é a logística ali, o filme não explica muito, passa rapidinho. Uhum. Mas ele pega um ônibus e o Batuta busca ele pra levar lá pro quartinho lá. Ah, aliás, tem a esposa do Rudo. No momento que ele tá perdendo tudo lá no jogo e tal, ela fala muito com ele sobre o trabalho que ela conseguiu numa empresa, eu acho que é de cosméticos, né? Eu acho que é Sim. um esquema de pirâmide, na verdade. Exato, é um Eles esquema vendem de pirâmide. tudo, assim. Ah, tá, de tudo. É. É tipo um polishop. Como é que é? Wonder Life? Wonder Life. Wonder É, Life. Wonder Life. É. Mas eu não peguei exatamente o que eles vendem. Mas, não É um pouco interessa de muito. tudo. Acho que é cosméticos, acho que é appliances também. É uma coisa geral, assim. Appliances, não, É. desculpa. É utensílios domésticos. É, e tal. Daí ela vai ganhando pontuação conforme ela vai vendendo mais. E daqui a pouco... Só que é um Vai esquema subindo também, de né? nível. Vai subindo de nível, né? E daí daqui a pouco ela perde toda a pontuação dela. Então. Isso daí eu achei bem estranho, né? Porque Por é isso um. que- Não, porque é um. É uma Exato. passação de perna também. Ela não. Tipo. O trabalho, assim, dá algum retorno, beleza, mas é um esquema de pirâmide fajuto, tá ligado? Uhum. Que corrobora com a crítica ao capitalismo que eu meio que ensaiei no começo do episódio. Nessa questão do fetiche da mercadoria, da sociedade que só valoriza quem tem os melhores carros, essas coisas. E eu acho que nessa personagem aí eles tentam fazer essa crítica também, né? Demais. E na própria família ali deles tem a irmã, né, que ficou ali no vilarejo. E até então falam muito mal de um determinado cara, chamam ele de traficante, não sei o quê. Putz, qual era o Não nome do demora cara? muito. É perfeito o nome dele também. Eu não lembro. Eu também não lembro. Conversa entre vocês que eu tô no IMDb aqui, rapidinho. Tá. E aí não demora muito, eles vão visitar, os irmãos vão visitar a mãe, a família. E a guria tá noiva lá do traficante do vilarejo, sabe? Porque Sim, que é quem acaba bem ou dando mal, tudo pra eles depois, né? exato, bem ou mal, né? Conseguem Inclusive, uma vida melhor. eles têm Dom Casimiro. Ah, sim. Dom Casimiro, cara. Eles têm o sonho de dar Pois pra é. mãe uma casa na praia, não sei o quê. E Sim. é o traficante que dá depois e tal. Tipo, o cara se atravessa em tudo na vida deles. É também. Sim, E na real, aí muito ele- legal. é. Eles até perguntam, né, quando... Tá, mas não era traficante, mãe? Aí eles dizem, não, é tudo inveja dos É, outros. ele é um cara legal, ele é um era cara legal. fofoca. Ele é super legal. Aí no dia do casamento tem um monte de cara armado, segurança, os traficantes. Aí eu disse pro Diante, não, trem de boas, né? Gente boa! E a transição, uma das minhas transições favoritas do filme, mostra um segurança no segundo andar da casa, eu não lembro se é cigarro ou se é um charuto. Ele tá com uma arma
Ele pega e joga o cigarro assim pra fora, a câmera acompanha um pouco, o cigarro cai e sai o Garcia Bernal da porta. Aham. Tipo, eu fiquei, passa. Sim, Se ele sai 2 segundos antes, você leva um cigarro na cabeça, seria genial. sim. Uma transição incrível também. Tem vários lances, assim, de sacadas de câmera e jogos de Uhum. Uma enquadramento. câmera que eu sempre acho- muito solta, É. né? Tem vários planos sequência, assim, no filme, né? Sim. O início começa assim, né? Ele Uhum. levando o cacho de banana. Uhum. Bem legal aquele início. É que eles trabalham numa plantação de bananeira, né? Que também é É. pouco falado ali no filme. Muito. Uma condição péssima. Sim, eles moram na grota da grota da grota. Sim. Eles são explorados, a full. Sim. E eu acho que também a gente poderia falar dos conflitos éticos do final do filme, né? Que eu acho bem importante ali para Sim. depois que o Rudo começa a apostar, ele naquele tipo um cassino que ele vai, né? Naquele lugar que ele vai, ele fica devendo, Eles como ele Vegas, perde. eles como Vegas. Ele perde no jogo de pôquer e ele ainda fica devendo. E daí os caras dizem, tu tem que pagar, tu tem tanto tempo, eu não lembro exatamente quanto tempo é, mas tu tem um tempo X pra pagar. E aí, se tu não pagar, eles não dizem exatamente o que eles vão fazer, mas eles dizem, eles dão meio uma que ameaçada ameaçam, né? Eles ameaçam forte, é. bastante. E daí eles dizem que o prazo final coincide com o jogo que ele vai ter contra o time do Curse, né? E aí... Aí o Batuta oferece pra ele. É. Cara, eu fiz uma aposta e o Rudo... ótimo, beleza, a gente vai ganhar esse jogo, tá no papo, eu vou bater o recorde, não sei o que. Não. Eu apostei contra o teu time. É. Daí o Rudo, como assim? Ele, não. Destrói Tu o vai ter cara. que tomar um gol. Daí o Rudo, não posso fazer isso, é contra o esporte, não sei o que. Daí, no dia antes do jogo, ele tá na concentração e... É contra o orgulho dele, na verdade, né? Sim. Ele tá na concentração, e daí que é a ligação da esposa dele dizendo que ela perdeu todos... Não é isso? Dizendo que ela Isso. perdeu todos os pontos, que ela tá É, mal. acho que é. E isso sensibiliza ele de uma forma que ele vê que ele também não tem mais nada, não tá sem grana, tá devendo, e tem que fazer alguma coisa porque a situação tá insustentável. Isso daí que tu falou agora também me lembrou quando falou da esposa, lá pro início, que também humaniza bastante esses dois, porque, tem todo aquele estereótipo do futebol, só que tu vê que os caras não são, como falar isso e não usar um palavrão, os caras não são mulherengo, entendeu? Tipo, ele é casado, tem os filhos, em nenhum momento ele, que eu me recorde, Não. em nenhum momento ele fica caçando mulher, sabe? E ele sempre se sensibiliza quando a esposa liga e tal, e fala que tá mal de dinheiro, que perdeu ali os pontos, sei lá, o nível lá do... Ele só acha que Baixou vai de conseguir nível. recuperar tudo jogando, né? É o único defeito dele, na Sim, verdade. Sim. exato, tipo, né, mostra ali as fraquezas dele, a parte boa também ali do caráter dele. Mas isso eu Mas concordo eu contigo, achei é uma coisa bem interessante isso legal, daí. assim. E a relação dos dois, do jeito que é construída ao longo do filme, também, Uhum. tipo, tem as sacanagenzinhas, ele vende as coisas dela e tal, tem Sim. atritos, mas é uma relação também que é bem construída, assim, como uma coisa crível, eles têm uma parceria, eles têm um amor. Mas eu acho que Sim. deixa claro, assim, que ele não gosta, assim, do jeito que ele age, né? É. Que, se pudesse escolher, ele não seria um viciado em jogo. E eu daí acho que esse vem- filme ele trata essa dependência, né? Porque essa questão das apostas do jogo é uma dependência, é uma questão séria. Eu acho que o filme dá uma seriedade Sim. Sim. que tem que ter, né? Que tem que ter ali. Eu acho que faz bem isso. E mostra as consequências e psicológicas também do personagem. E, inclusive, se encaixa ali na narrativa que tu falou da crítica ao capitalismo total. Que, tipo, se não jogar, se ele não apostar, se ele não fizer isso, que chance ele tem de subir na vida? Tem essa coisa do futebol que tá acontecendo pra ele, mas, enfim, não é onde a cabeça dele tá, né? Sim. Uhum. E não vai dar resultados rápidos o suficiente, também, de qualquer jeito. Ele precisa de um bolo de dinheiro naquele dia e ponto. Daí ele acaba concordando em, ok, eu vou entregar o jogo. Eu não lembro o que acontece, que ele tenta sair correndo da concentração. E é uma coisa Mano, inacreditável.
Esse jogo final é bizarro, cara, porque ele tenta de toda forma entregar o jogo desde o começo. Os caras são tão ruins que os caras não conseguem fazer gol, cara. Sim, ele sai do gol atabalhoado, o cara chuta pra fora. Ele. Não, ele sai do gol atabalhado e defende. A bola sai. A bola sai. O cara chutou pra fora, acho, uma coisa assim. Tem vários lances. E daí o Cursi, que tá em desgraça, tá no banco. Daí tem a cena ali do Rudo tentando mandar mensagem. Não, diz pra ele que ele tem que se animar e tem que entrar em campo de alguma maneira. Não dá pra ficar deprimido no banco e tal. E também mostra que ele tem uma preocupação com o bem-estar do Cursi, apesar de tudo. Sim. Que também é legal. Só que, enfim, a mensagem sai toda atrapalhada. Tu madre ajuda. Tadinho. Daí o Batuta Sobrou faz pra uma mãe. ligação pro treinador e diz, se tu não botar o Curso em campo agora, no final do jogo já, tá se encaminhando pra um 0-0 até emocionante, porque enfim, já aconteceu um monte de coisa no jogo. Se tu não botar o cara agora, eu vou expor que tu tá ganhando dinheiro por fora. E o treinador, puta merda, tá, então beleza, vou botar o cara em campo. Daí chama o Curso e daí a gente ouve da arquibancada, assim, uma mistura perfeita de gente xingando ele. E uns aplausos, umas coisas também. Os desenhos são inacreditáveis também. Sim. E aí ele entra e faz um gol. Só que. Tá impedido. Tá impedido, é muito bom aquilo também. Ele faz a dancinha, tudo, e daí mostra a bandeirinha. Todo mundo, como assim? Não valeu? E o Batuta na arquibancada, não, juiz de merda, não pode. Pô, cara, eu vou ter que dizer que eu Esse lembrei... é o momento mais futebol, cara. Eu Ali é lembrei do sopa de lance do futebol. Inter. Eu lembrei do Inter contra o Corinthians em 2020, cara. Que foi de... Quem é que fez aquele gol? Foi... Edenilson. Foi Edenilson. Que era o gol do Caixinha. título do Inter. O gol do título, cara. E tava, sei lá, milimetricamente impedido. E daí anulou. Conheço Foi uma- pessoas, eu não vou revelar quem, porque isso entregaria algumas coisas, que comemoraram esse lance, assim, gritaram, saíram correndo pela casa, fizeram um escândalo, e daí, quando viu que tinha sido impedimento, praticamente entraram na depressão. Não sei quem, assim, Vai. talvez alguém que eu conheça, um amigo, talvez. Deve ter sido foda isso. Vai. Opa, palavrão no podcast, não pode. Até pode, de vez em quando, só não... Tá, mas daí o lance polêmico, pênalti. O É, Rudo Daí, tipo, chega ao o extremo juiz de marca fazer o um pênalti pênalti. porque o... O Rudo Sim. vai das pernas do cara e diz, eu quero fazer um pênalti, que droga. Aliás, que é uma coisa que ele faz no primeiro lance dele treinando também, né? Sim, ele é cavalão, né? Que ele, ok, eu tenho que mostrar que eu sei jogar, então eu vou quebrar todo mundo que chegar perto da área. Sim. E o técnico, não, então eu não vou botar esse cara. Mas enfim, ele... Mas eu não sei se Hum? mas é nessa cena, eu não sei se é nessa cena ou ali no mais pro começo do filme, quando o Batuta tá olhando eles pela primeira vez, ele pergunta: esse goleiro é o Rudo. Mas por que Rudo? Daí alguém grita: por causa disso. Tipo, Por causa disso. Isso é muito bom também. Delicado. Daí tem o pênalti e o técnico, não, vai lá, 1000 piernas ou algo assim, 1000 pies. E o carinha tá indo bem faceiro com a bola debaixo do braço. Quando o outro vem, não. Pum, tira a bola da mão dele. Sou Joe. sim, o Gael Isso é verossímil também, né? Oi? Não, isso acontece o tempo verossímil. inteiro no futebol. Isso é verossímil. Sim. Porque, né, o que mais tem é ego inflado no futebol. Não Demais. sou eu. Não sou eu. Deixa comigo. O professor disse que era eu. E daí a gente tem um callback inacreditável que quando eu vi também... Cara, eu imaginava que o filme talvez fosse revisitar isso. Mas, de novo, quando é executado e o jeito que é executado é tão bom que eu chorei também. Que eles estão pra cobrar o pênalti, tem uma briga ali, porque eles estão naquela discussão da mãe, não sei o quê. Eles conseguem meio que se entender ali naquele momento, de certa forma. E o Rudo diz... Batem lá direita. E vai pro gol. E daí o que acontece? Gente, o que acontece? Pô, todo esse tempo pra combinar direitinho, vou combinar na hora, né? E tá, eu só vou falar... Ele se bate na... Não, vai. Esse é o único uso de CG no filme inteiro. E é muito tosco, mas é perfeito pra cena. É só isso que eu vou declarar. A cobrança do pênalti, a gente tem
mega slow motion da bola indo e aí tu vê que é uma bola fake. Mas, pá, é incrível. Tem todo um clima brega ali que funciona. Eu confesso que quando eu revi essa cena ontem, eu não me lembrava tipo, exatamente como terminava. Eu me lembrava que não era gol, mas eu não me lembrava como acontecia. Ele está pra fora, está na trave, o goleiro defende, mas como é que vamos fazer? Tipo, eu pensei, como é que era isso? Tipo, o Curse vai cair pro lado direito e o Não, o Rudo vai cair pro lado direito e o Curse o chuta. Rudo vai cair pro lado direito e o Curse vai chutar pro lado direito também, e daí o Rudo vai se obrigar a defender a bola, sendo que ele não quer defender. Só que daí Então, tem tipo, um só que jogo a de solução- xadrez mental de 4ª dimensão. Porque o Rudo... Ok, eu falo pra direita, mas ele vai chutar pra minha esquerda, então eu pulo pra direita. E o Curse... Sim, exato, não, ele falou exato. da direita, é da direita dele. Então eu vou chutar lá. Como foi no começo, Como foi no começo. diferente do começo do filme. Não, só que pra mim a sacada legal é que, tipo, o Curse bate e o Rudo defende meio sem Sim. querer, né? Não é tipo, não pega a bola no canto. Não, tipo, a A bola bola bate na ele barriga se dele. joga e a Bate bola nele, bate na coxa dele, assim. Sobe, bate É. na trave e sai. É tipo, é Sim. inacreditavelmente Não, cara. perfeito. E eu até falei pra mim, cara, era só ficar no meio. Aham. Sim, o cara não bate bem. É. O Batuta, inclusive, no começo fala: eu gostei da tua batida. Procurou o canto e não sei o quê. Não! Ele chuta quase no meio do gol! É uma batida muito ruim. Sim, mas eu digo, o Rudo era só o Rudo não ter pulado, tá ligado? Sim. Não tinha como. Ele ia. Mas aí que talvez ele quisesse. É que Deus ficasse na cara, né? Ele talvez não quisesse. Ele queria entregar com estilo. Tipo, Sim. todos não os queria outros fazer. lances que ele falha, os comentaristas falam: isso não é comum dele, talvez ele esteja não sei o quê, mas, tipo, são lances críveis de jogo, assim. Ele saiu errado, Sim. ele foi no pé do cara, ele criou um pênalti. E daí a bola não entra e a gente fica no 0x0. Eu achei genial o filme todo com uma cena dramática montada num jogo que tem que ser ganho por alguém. E o jogo fica no 0x0. E não é frustrante, sabe? Eu acabei o filme assim, Sim. completamente ok. Esse final foi perfeito. Sim. Daí não sei qual é a reação de vocês, assim, pro final. Eu tenho um problema. Tá, daí rapidinho, só pra amarrar a narrativa. O pessoal vem cobrar do Rudo e tal, de noite, quando ele tá no táxi. E pegam ele e fazem uma cilada ali. O cara vem com uma arma e bang, 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 atira nele. Pensa, ok, o cara morreu. Daí vem o voice-over. Sim. Não, mas aí o Rudo, por sorte, não foi morto. Teve sorte. Ele só perdeu uma perna. É, Daí corta pra ele na praia só com uma perna e eu, puta merda, que horror. aham. Sim. E, É forte. É forte. o final é bem pesado, né? É. Bem forte. É. E E daí, daí tá diz que o Curse, daí o Off diz que o Curse também, depois daquele jogo, nunca mais conseguiu se recuperar, foi jogar Cai em desgraça. nas divisões inferiores e nunca mais conseguiu retomar o nível dele. Exato. E nem conseguiu emplacar na música. É. Daí os dois se encontram na praia ali, o Curse cantando uma musiquinha com a sua sanfona e o Rudo, toca aquela música que eu gosto. Daí eles tocam uma versão triste da música do Eu clipe. quero que me queiras. E cara, Sim. aí vem minha segunda crítica mais contumaz ao filme. O filme tinha que acabar com os dois na praia, a música sozinha, sem trilha sonora, e dissolve pra créditos. E daí a gente ouve, assim, uns 2 minutos da música com os dois cantando desafinados juntos. Que é incrível, uma coisa... Mas não, daí o filme tem que ir pro Batuta e mostrar, Eu adoro esse final. ele vê 2 outros irmãos. Quem são esses caras? São os irmãos não sei o que, eles jogam muito. E daí créditos. Cara, é que o filme abre com uma narração do Batuta. E pra mim, fechar com a narração do Batuta. E eu gosto muito dessa cena, porque, Eu gosto da cena com o senta Batuta, ali- mas pra mim a ordem das coisas tinha que ser diferente. Mas eu acho que eu gosto. fecha, assim, É. bem no tom piegas que começou Sim. mesmo. Sim, eu isso com acho que certeza. dá uma ideia de ciclo sem Né? fim. Tipo, Tipo, exato, ciclo. Seria melhor, realmente, E o fato assim. de ser 2 irmãos drama- também eu achei muito engraçado. Não, é que eu acho Dramaticamente legal falando, que ficaria melhor. E o Batuta Acabar do senta ali jeito no que o Rafael banco falou. com uma cerveja e olha pra câmera, né? E faz tipo... É a vida, Aham. tipo, é isso que eu faço. E daí tem um plano de sequência dos caras jogando bola e sobe a música com a música original, né, em inglês. É. Eu gosto desse final. É acho que os funciona dois muito cantando bem, na assim. praia, pra mim, é tipo, aqui tá o... É o ápice emocional do filme, com certeza.
Mas sei lá, realmente é difícil de consertar ou de resolver, porque realmente a narrativa toda é no Batuta e faz sentido amarrar com ele. E o final dele é perfeito. Mas, pra mim, eu gostaria muito se terminasse com os dois cantando e fosse pra créditos, assim. Sim. Ah, seria bom também, seria muito bom também. Mas, assim, coisas que eu pensei, tá ligado? Não é... Sim, eu vou te dizer, eu acho que Isso é- funcionaria dos dois jeitos. E não foi que nem no Orfanato que me incomodou muito a opção por terminar com as duas cenas. O Orfanato tem 80 finais. Eles Exato. têm só dois, então funciona. Exato, eu acho que funciona melhor. Acho que é isso. É isso? A cara que o Alexandre fez agora foi igual ao do Pois é. Batuta. Não. Eu não vi, né? Ele tá travado pra mim. Tá, vamos lá, gente, então. Time Rudo ou time Curse? Todo mundo se apresente aí agora. Curse, obviamente. Tem que escolher? tem que escolher. Putz. Meu time Time Rudo. Meu time é time Rudo, rudo. né? Sempre Goleiro, goleiro. meu. Sempre o time do goleiro. Sempre o time do goleiro. 3x1, Bibi! Perdi. Pô! Perdi. Tá, o Diego Luna é muso nesse filme, ele tá com um bigode suspeito e mesmo assim, ele é muso. Ele usa um cabelo lambidinho pra cima, que é inacreditável. Nossa senhora. E é perfeito como jogador de futebol que recém estreou e tá crescendo ainda. O Alexandre mencionou em passagem também o Gael Garcia Bernal, quando ele faz luzes. Também, assim, ó, nota 10 de 10. Perfeito. Genial. Mas... Tipo, parece aqueles jogadores argentinos dos anos 90. Bah! Sim, O Batistuta. E é aquele tipo de jogador que entra em campo e tu pensa, eu odeio esse cara quando ele tá jogando contra o teu time. E assim, eu como torcedor de um time extremamente infeliz aqui do Rio Grande do Sul, esse era sempre o tipo de jogador que fazia gol contra o meu time. Uma vez a gente jogou contra o cara que usava uma luva branca numa mão só. E eu, caralho, esse cara vai fazer gol. O que aconteceu? Ele fez gol. Uma final de Jackson. Libertadores, né? Uma final de Libertadores, exatamente. Pá. Então, assim, que nota vocês dariam para Rudo e Curse em bolas de 8,5. futebol? 8,5. 8 bolas de futebol e meia? Entre Daria 8,5 e 8. 9. Eu acho 8,5 uma nota justa. E eu vou dar 9 porque, por vínculo emocional, eu gosto muito de futebol e eu gosto muito de cinema latino também. E esse filme juntou tudo e talvez até seja uma nota maior do que seria uma nota racional para esse filme, mas eu não consigo separar as coisas. Eu vou voltar atrás e vou dar 9 também, porque eu acho que é um dos filmes de futebol que eu assisti, esse é o melhor, assim. Acho que o melhor encapsula o que é futebol. Pá, assim. começamos mal, então. A gente começou com o melhor filme. Daqui pra frente é só ladeira abaixo, gente. Só Bibi, uma coisa que Provavelmente. a gente não falou durante o episódio todo. Esse filme é produzido pelo Guillermo del Toro, pelo Alejandro González Iñárritu e pelo Alfonso Cuarón. Também conhecido como Los Sim, Três Amigos, mas isso é irrelevante. Pela gangue cinéfila do México. Total. Exato. E tu, Bibi, quantas Cinéfila bolas de e- futebol tu dá para Rudo e Cursi? Agora eu fiquei triste. Eu acho que vou dar um meio ponto a mais. 8,5 porque... Tem o Eu Diego, gosto muito tem dos o Gael- dois. Tem o Gael Tem o Garcia Gael. Bernal. Bom, eu vou tomar uma atitude... Não, vai. A interpretação dos dois é muito boa. Muito crível. Eu vou tomar uma atitude controversa, então. E eu vou dizer que esse é o primeiro filme... não é o primeiro filme, mas... Eu dou pra esse filme 10 bolas de futebol. Pronto, falei. Ô, louco. Pra mim é um filme praticamente perfeito. Não pode. Pra não mim pode. é. Pra mim é, sinceramente. Beleza. Ficou com uma média 9. Superou extremamente a minha expectativa. Assim, de boa. Tá, não, mas calma aí. 10 bolas de futebol é 10 estrelas? É 10 estrelas pra esse 10 filme, bolas de futebol. Não, a gente tá... Hoje a nota é em bolas de futebol. É a mesma coisa, Leonardo. Tu deu 8 ou 8,5, Não, Bi? Foi 8,5 que tu deu, né? Não, mas 8,5, mas- então é, pode ter uma diferença. Então acho aí. que é mais- Tu tá dando 10 pro filme, então. Sim. A tua nota pra esse filme é 10. Tá. 10 de 10. Justo. Achei um filme- Justo. Assim, ó, superou minha expectativa em muito. E eu tava com expectativas boas, porque, enfim, as pessoas que recomendaram Segredo, Leonardo e Alexandre, são pessoas que eu confio no gosto. Não tanto o Leonardo, mais o Alexandre. Mas, cara, Pô, eu vi o meme do mal e falei que eu gostei. é verdade. Mas tu gostou de Morbius também, então, né? Tu também gostou de Morbius. Menos que tu. O Leonardo não sei. tatuou o M de Morbius no braço dele. Mostra pra gente Sim, na sim. tatuagem. Tá aqui, ó.
Mas então, tá. Considerações finais sobre Rude Cursi. Um filme perfeito, segundo Rafael Coelho. De acordo com o Rafael... Tá, então, de acordo contigo, é um dos melhores filmes da história, se não. Da história, talvez não. Olha, Nota que 10. envolva futebol, talvez Muitos seja. filmes nota 10 por aí, né, cara? Muitos? Tu deu um 10 por algum outro filme que a gente falou no podcast? É que a gente passou muito tempo sem dar nota, então eu não sei, mas... Certamente Tem teve... uns- O RRR eu daria um 10. 10, é. Aí, ó. Teria 10 frouxo. Assim, ó, com folga. Ah, mas o Leonardo viu? Não. viu ainda. Não vi. Mas isso é histórias pra outro podcast. A gente vai agora pro bloco favorito de todo mundo. Que filme tu recomendaria pra alguém que gostou de Rude Cursi? Ixi. Posso abrir? Pode? Tá, beleza. Eu já falei durante o episódio, mas eu vou reiterar que é uma série que tem muito a ver com isso, que é Clube de Cuervos, que é um... Cara, assim, recomendo principalmente a primeira temporada, tá? Tava na Netflix, eu acho que ainda deve estar. É uma série sobre dois irmãos Acho que tá. que herdam um clube de futebol do México e eles têm que administrar. Um casal de irmãos. Exato. Só que o cara não entende nada de futebol e a mulher entende muito. E a mulher entende tudo. E aí rola o quê? O machismo, né? Porque a Exato. mulher é escanteada e o cara que meio que assume. E aí dá Exato. ruim, né? Então tem muito a ver. Tipo, irmãos, futebol, México, tem todos esses bastidores. Os bastidores até tem muita coisa parecida. Esse negócio do glamour, da fama, de todos os trâmites extra-campo. Eu acho que vale a pena conferir. Uma série de comédia, né? Uma série de comédia e principalmente a primeira temporada. As outras dão um pouco de uma decaída, mas a primeira vale a pena. Legal. Alguém mais quer se apresentar ou eu posso tomar a frente? Pode tomar a frente. Porque eu... Ou não, vai lá, Bibi. Não, então, com medo que alguém fale do filme que eu pensei, porque na verdade eu nunca lembro deste quadro, né? E eu sou sempre pega de surpresa. O que é ótimo, é a melhor Eu energia vou- pra ter pra esse quadro. Exato, a pessoa fica assim, enquanto o outro tá falando, ai meu Deus, o que eu falo, o que eu falo? Não me chama. Eu vou pelo básico, né? O filme que tem os dois atores, que é E Tu Mamá Também. Boa. Era bem esse que eu ia falar. Era bem esse que eu ia falar. Putz, Eu Leonardo. vou acabar não escolhendo a Não, coisa não, mais cara. óbvia. Eu achei que eu ia ser o mais óbvio. Eu posso dar aqui vários filmes do Gael, então. Se quiser. El Crime de Padre gente, Amaro. Não, capaz. Eu vou falar... Bom. Eu fui barriga É fria, bom. entreguei no meio do podcast, porque, enfim, não consegui me segurar, mas o filme que eu recomendo é Joias Brutas. Tem muito dessa energia, o jeito que é filmado e tudo mais. Se relaciona. Eu acho que a coisa do vício e o que é a tua paixão na vida e o que é o teu talento também é uma coisa que naquele filme é, de certa forma, explorada. É um filme um pouco mais dark, bem mais deprê, mas acho que faz uma boa dupla sessão, assim. Dois extremos do mesmo assunto. Eu acho que é válido. E é um filme divertido também. Sob certo aspecto. Tem um conteúdo muito interessante sobre Joias Brutas, que tem um podcast chamado Eu Quero Ver o Filme, que tem um episódio dedicado Verdade. a esse filme, que vale muito a pena, pessoal. Né? Ouçam lá, que foi um episódio muito divertido de fazer. Eu vou recomendar um filme brasileiro Não pode. chamado Casamento... Não pode? Não, pode. O Brasil não vai ser campeão da Copa, então eu vou recomendar um filme brasileiro. É O Casamento de Romeu e Julieta, com o Marco Rica e a Luana Piovani. Que o Marco Rica acho que é corintiano e começa a namorar a Luana Piovani, que é palmeirense, ou o contrário. E daí meio que a família dela não pode saber que ele torce pro time adversário. É bem divertido o filme. Então tá, com isso a gente chega ao final desse episódio. Vocês podem nos seguir nas mídias sociais, no Instagram e YouTube, e @eu quero ver o filme. Você pode nos mandar um e-mail para euqueroverfilme@gmail.com e você pode nos encontrar onde podcasts são encontrados por aí. Nos sigam, deem likes, cliquem em todos os botões, comentem, indiquem para amigos e inimigos, gritem estados de futebol. E lembrem-se, chutem para a direita. Mas pulem para onde? Sempre para a esquerda, gente. Essa é a A pergunta. esquerda é o melhor caminho.